Ao lidar com um narcisista, não se defenda, não entre na briga, não se explique, não personalize. Isso é um transtorno de autoaversão. Toda aquela sensação de inadequação e aquela insegurança horrível significam que, no fundo, eles se odeiam. E jogam isso em cima dos outros. Projetam nos outros, exatamente. Então os narcisistas são infelizes. São miseráveis, miseráveis. Hoje eu estou com uma das maiores especialistas do mundo em narcisismo e abuso narcísico. Apresenta o podcast premiado Navigating Narcissism. Doutora Ramani Durvasula. Então como é que se criam limites com um narcisista? Não é fácil. A chave com uma pessoa narcisista é perceber isso cedo. Se você conhecer alguém muito encantador e carismático, cai fora, se afasta dessa pessoa. Isso é perigoso, sabe? Mas tem gente carismática e cativante que não é narcisista? Sim, mas eu sinceramente prefiro exagerar na cautela nesse ponto. É 1 em cada 5. Se você sai com 5 pessoas, quais são as chances? Dá pra amar um narcisista ou isso é impossível? A pergunta ainda maior é, um narcisista consegue amar? Isso é possível? Eu acho que... Bem-vindos de volta ao The School of Greatness em português. Estamos com a doutora Ramani aqui hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Você vem fazendo um trabalho intenso em psicologia e, mais recentemente, especificamente sobre narcisismo. E, de fato, o seu conteúdo vem bombando na internet. Obrigada. Você lançou um livro incrível chamado Don't Know Who I Am. Não, é Don't You Know Who I Am? Don't You Know Who I Am? Como manter a sanidade em uma era de narcisismo, privilégio e falta de civilidade. Sim. E por que o narcisismo é um tema tão grande, especialmente agora na nossa sociedade? É interessante. Por muito tempo não foi. É curioso ter estudado um tema quando ninguém ligava pra ele, sabe? Eu era aquela solitária Você do era meio laboratório, nerd. analisando algo que ninguém queria saber. Todo mundo achava que eu era literalmente... Lá no fundão do laboratório, todo mundo me esquecia. E eu estava feliz, porque sou nerd. Eu realmente piro nisso. Fico pensando, isso é fascinante. E aí, muita coisa aconteceu. Se alguém me perguntasse, essa é a minha teoria. É interessante porque... Existe um livro dos anos 1970 de um autor chamado Christopher Lasch, chamado The Culture of Narcissism. E nesse livro, ele fala justamente de materialismo e também da desintegração das estruturas de comunidade e de família nos Estados Unidos. E ele relaciona esse narcisismo patológico e esse egoísmo à erosão dessas estruturas. Mas acho que isso não explica tudo. Depois, o tema ficou meio esquecido de novo. Sempre foi uma área meio silenciosa na saúde mental. Até que surgiram os reality shows. E depois, as redes sociais. A gente teve que assistir a tudo isso. Sim, e a gente viu isso tudo. As crianças já estão crescendo nesse ambiente. Drama político, brigas, tudo. Um monte de coisa. E além disso, o materialismo está em alta. Então, quando olhamos para materialismo, redes sociais e reality show, é esse tripé em que tudo gira em torno de autopromoção sem vergonha nenhuma. Tudo era busca de validação. Olha para mim. Não, olha para mim. Olha para mim. Minha vida é melhor que a sua. Era isso. Nunca vou esquecer o dia em que alguém me falou de rede social. Foi naquele meio tempo entre o MySpace e o Facebook. Sim, o Facebook. Na época, eu tinha filhos pequenos. Acho que estava acordada até tarde e alguém disse: "Você precisa ver uma coisa chamada Facebook." E eu: "Não faço ideia do que é isso." Naquele tempo, eu ainda era casada, então basicamente não tinha vida social. E eu fui olhar aquilo e tive aquele momento de ficha caindo, senti um aperto no estômago. Foi como se aparecesse um fantasma na porta e eu pensei: meu Deus, esse negócio de narcisismo vai explodir. Uau! Porque antes, pensa bem, se você fosse narcisista e quisesse validação, tinha que levantar e sair de casa, né? Ninguém ia te dar isso de graça. Sim. Você tinha que levantar, se arrumar, ir trabalhar. Muitos narcisistas conseguiam a validação no trabalho, especialmente homens naquela época. Outras pessoas conseguiam indo a eventos sociais, a festas, tendo sucesso em alguma coisa. Era outro jogo. Talvez indo pra academia. Talvez indo para a academia, mas agora tudo isso mudou. Brilhar em algo visível, como esporte, performance, canto ou algo desse tipo. Aí eu pensei: ah, não, peraí. Você está me dizendo que as pessoas vão conseguir validação sentadas em casa? E concluí: esse negócio de narcisismo vai explodir. Isso foi em 2008, quando tive essa percepção. Comecei a contar para as pessoas e elas diziam: ah, querida, você está viajando na sua cabeça. Dorme um pouco, você está exagerando. E eu respondia: não, não, isso vai explodir. E acabou explodindo. Nessa época começaram a surgir os primeiros realities como Survivor e outros do tipo. E eu pensava: isso é interessante.
Depois fomos vendo cada vez mais reality shows de gente buscando atenção, programas de donas de casa e O por The aí vai. Bachelor. The Bachelor. E eu pensava, não. Depois os ventos políticos mudaram e a palavra entrou no uso popular. Então imagina, você estudava algo que só você estudava. Quase constrangedor. Ninguém se importava Ninguém com isso. ligava para aquilo. E de repente virou assunto de massa. E aí o mundo mudou e explodiu. Nossa, Exatamente. E outra coisa que estava acontecendo era, eu estava estudando isso nas minhas pesquisas. Eu tinha recebido financiamento do National Institutes of Health para investigar questões de personalidade, porque eu trabalhava com profissionais que atuavam em clínicas comunitárias. Eles voltavam dessas clínicas para a universidade completamente esgotados. Eu perguntava, e aí, o que aconteceu? E eles respondiam, alguns desses pacientes são tão difíceis que estão acabando com a vida de todo mundo. E fomos percebendo que havia pacientes que chegavam se achando, mal-humorados e despejavam tudo em cima da equipe. Essas pessoas não só estavam esgotando a equipe, que já não conseguia oferecer um bom atendimento para os outros, como elas mesmas eram tão evitadas que também não recebiam um bom cuidado. Alguns anos depois, comecei a notar um padrão nos meus próprios pacientes. Era como se todos estivessem descrevendo o mesmo relacionamento. E eu pensei, tem algo interessante aqui. Ninguém nunca explicou para essas pessoas o que é narcisismo, porque claramente o que acontecia nos relacionamentos delas era isso. E sem exagero, quando entendiam esses padrões, começavam a mudar na hora. Alguns se divorciavam, outros terminavam, outros diziam, vou começar a impor limites. Uau. Era mudança instantânea. E eles diziam, ficamos 5 anos em terapia de casal e o discurso era sempre, casamento é difícil. Vocês precisam se comunicar. Só que se comunicar com um narcisista é, Impossível, sei lá, quase é praticamente impossível, é gritar dentro de um abismo. Não leva a lugar nenhum. Uau, então. Existe alguma esperança para quem está casado ou se relacionando com um narcisista de realmente curar e melhorar a relação? Ou vai ser difícil assim para sempre? Olhando pela probabilidade, a resposta é não. Acho que vai ser difícil, sempre. Existem casos raríssimos, tipo um unicórnio por aí? Sim. Mas isso exigiria um nível de compromisso enorme da pessoa narcisista. Estamos falando de um compromisso diário. Do próprio narcisista? Então essa pessoa narcisista teria que fazer terapia várias vezes por semana. Teria que estar disposta a ter humildade, a praticar atenção plena, a aprender a se autorregular. É uma lista enorme de coisas às quais ela teria que se comprometer. Não poderia ser impulsiva, nem falar tudo o que vem à cabeça. É fascinante, porque ao longo de muitos anos de prática clínica, eu diria que cerca de 25% dos clientes com quem trabalhei eram narcisistas. Por que eles sequer iriam fazer terapia com você se são narcisistas? Porque alguma coisa na vida deles deu errado. O casamento está desmoronando, algum tipo de exposição pública, a carreira não vai bem, Eles são obrigados, basicamente. ou estão respondendo a um processo. Eles sentem que o mundo está contra eles. E nessa postura de vítima, aparecem na terapia. Prontos para reclamar de tudo, né? De vez em quando, eles recebem um ultimato, talvez do trabalho, do cônjuge ou de alguém próximo. Às vezes são pegos em uma traição e então ouvem da esposa, do marido, do parceiro. A gente não continua junto se você não fizer terapia. O que na prática é enxugar gelo. Porque quando a motivação vem do outro, mesmo que eles até façam terapia por conta própria depois, quase não há mudança pessoal profunda, a personalidade basicamente não muda. A personalidade não muda? Não. A menos que você faça terapia toda semana e se cobre de verdade por isso. E mesmo assim, olha, eu tenho um certo tipo de personalidade. Fiz teste disso aos 20, 30, 40, 50 anos e não mudou. Hoje sou um pouco mais confiante, mas isso não é mudança de personalidade. É só o tempo de vida, experiência, sabe? Sim, é como se eu tivesse treinado mais. Eu também fiz mais repetições. Então hoje eu sei que dou conta de certas coisas, entende? Mas não é que eu nasci uma pessoa afável. Cresci sendo afável. Fui uma adulta afável. Sou uma pessoa afável. Esse é o meu jeito. Quando a nossa personalidade se forma? Bom, a personalidade tem 2 partes. Nós já nascemos com uma, que é a parte genética da personalidade, chamada de temperamento. Então você já nasce sendo um bebê que chora muito ou que quase não chora. Ou você... Você é... Vou simplificar bem. Existem crianças que já nascem com um temperamento muito difícil. Já chegam ao mundo sendo crianças difíceis. Se você conversar com um pai ou uma mãe, vai ouvir que esses filhos eram difíceis de acalmar, de fazer parar de chorar, de colocar para dormir. Com o tempo, continuam sendo crianças difíceis, não brincam tão bem, têm baixa tolerância à frustração, dão trabalho com os irmãos. São briguentas. Chegam à escola e não conseguem ficar sentadas. Estão sempre se metendo em confusão e nenhum adulto gosta muito delas. Então essas crianças com temperamento difícil acabam tendo uma relação bem desagradável com o mundo. Todo mundo dizendo, senta aí, para com isso, não faz isso. E elas ainda sentem aquele clima de que ninguém quer passar tempo com elas, porque dão muito trabalho. E isso é culpa delas? Com 5 anos você não consegue mudar isso. Não consegue. Mas esse temperamento difícil é um fator de risco para desenvolver uma personalidade narcisista na vida adulta. Agora, nem toda criança com temperamento difícil vai se tornar narcisista. Então não é uma sentença. Mas quando contamos essa história de trás para frente,
Todo cliente narcisista com quem já trabalhei, sem exceção, teve um temperamento difícil na infância. De vez em quando eu dava sorte, ligávamos para o pai ou para a mãe durante a terapia e perguntávamos: podemos falar sobre isso? E às vezes o próprio pai ou mãe admitia: você era bem... Porque a pessoa tinha irmãos, né? E eles comparavam com os irmãos. Alguns irmãos tinham um temperamento super fácil. Então o temperamento é essa parte biológica da nossa personalidade. É quando você se enxerga em um dos pais, em um avô, uma tia ou um tio, e pensa: nossa, meu jeito é muito parecido com o deles. Essa é a parte genética. E a outra parte? A outra parte? Todo o resto é moldado pelo mundo. Ambiente, pais, sociedade. A forma como foi tratado e ao que você foi exposto. Exatamente. Então, se você teve, digamos, um temperamento difícil na infância, existe esperança de, digamos, ajustar a sua personalidade para um estilo diferente com a ajuda do ambiente? Acho que sim. Mas algumas coisas precisam acontecer. Essa criança precisa ser acolhida do jeito que é. Então vamos supor que você tenha um menino com temperamento difícil, cheio de energia, Sim. e o coloque em esportes ou em alguma atividade em que use as mãos, construir coisas, algo assim. E você está realmente com essa criança. Em vez de dizer: você é terrível, você é muito difícil, você fala: nossa, hoje você correu 10 quilômetros. Ou, olha o jeito que você jogou a bola, que incrível, vamos fazer isso juntos. E ela tem um pai ou uma mãe dispostos a fazer essas coisas com ela. Eu já ouvi muitos relatos interessantes assim, às vezes não em esportes, mas de gente que começou a escalar montanhas ou fazer algo do tipo. E em alguns casos, os pais colocaram a criança nisso porque ela era basicamente uma bola de energia. E aí os pais realmente incentivavam, às vezes até iam junto, faziam trilhas com eles e tudo mais. Então eu Interessante. realmente acho que se essa criança se sente amada, segura, protegida, vinculada, se sente que tem uma base segura para onde pode voltar, que geralmente é o cuidador principal. Conseguem relaxar mais e se ajustar melhor. Essas crianças têm experiências de sucesso, entende? Talvez não sejam as melhores da turma, mas se sentem amadas de qualquer jeito. Saibam ler ou não, sejam boas em matemática ou não, elas são amadas. E ainda tem outros canais para extravasar, e a escola apoia e acompanha. Quantas crianças você conhece que tiveram tudo isso alinhado assim? Dá para contar nos dedos de uma mão. Que teve todo esse apoio e amor, a gente te ama, aconteça o que acontecer. Sim, é bem raro. É interessante porque eu entrevistei o Kobe Bryant, antes de ele falecer, claro, e ele contou que o pai dele, em um verão em que estava jogando basquete, acho que com 13 anos, ele não fez um ponto sequer o verão inteiro nessa liga de competição de férias. E ele disse que o pai falou: não importa o que aconteça, eu vou te amar. Quer você faça 0 ponto, ou seja, o maior cestinha, eu vou te amar do mesmo jeito, aconteça o que acontecer. Não importa se você vá bem ou mal, eu te amo de qualquer forma. E ele contou que essa conversa com o pai deu a confiança para dizer: vou entrar em quadra e me jogar de cabeça nisso. Aconteça o que acontecer, eu sou amado. Foi assim que ele explicou. E eu achei isso muito marcante. Mas poucas pessoas tiveram esse combo de apoio da escola, dos pais, dos irmãos, esse incentivo todo. Só que parece que você não consegue mudar a personalidade, e sim direcionar essa personalidade para atividades que favoreçam o crescimento da pessoa. É isso mesmo? Todo ser humano precisa dos mesmos ingredientes básicos: ter uma base segura, um lugar de apego seguro, a sensação de ser amado independentemente de qualquer coisa. Sim. O comportamento pode ser corrigido, claro, tipo: não, você não pode destruir a sala, esse comportamento não é aceitável. Mas eu te amo, tá? Sim. Eu te amo, faça você 13 pontos ou nenhum ponto. Continuará de castigo, mas amo você. Igual a todo mundo aqui de casa, você continua de castigo. Sabe? Eu te amo. Esse tipo de consistência e segurança é fundamental. E é interessante, porque eu estava lendo um artigo de 2014 em que os autores basicamente discutiam como você produz um adulto narcisista a partir de uma criança. Uma coisa que estamos vendo hoje é o problema de crianças sendo supervalorizadas por nada. Apenas Celebradas só por existir. com aquele discurso: você é incrível, você é maravilhoso. Aí alguém pergunta: mas o que eu digo para a criança se ela não é incrível? Bom, incrível quer dizer alguma coisa, né? Incrível é se destacar, então você ama a criança, mas ajuda a desenvolver os pontos fortes dela. Só que pais narcisistas são muito vulneráveis a achar que os filhos são incríveis porque precisam que sejam. São meus filhos, então têm que ser extraordinários. E essas crianças ouvem o tempo todo que são as melhores, que são tudo de bom. Você é especial, não devia ter que lidar com as dificuldades do mundo. Aí essa criança cresce, a vida adulta vem com todos os seus desafios, e ela simplesmente não dá conta. E é aí que você percebe, isso, somado a outros fatores, pode ajudar a formar uma criança narcisista. É a superindulgência.
E o que acontece é que elas são super indulgenciadas naquilo que aparece por fora, nesse você é especial. Mas o mundo emocional delas não é nutrido. Ninguém senta com a criança para deixá-la ficar triste, por exemplo. Muitas vezes é um clima de vamos lá, todo mundo feliz, nada de choro. Esse tipo de coisa é um jogo perigoso. Você diria, com base na sua pesquisa, que se uma criança cresce em uma família saudável, com todas as ferramentas e recursos, e com pais que já trabalharam seus próprios traumas, que dão disciplina, mas também amor, e tudo isso da melhor forma possível. Ainda assim, é possível essa pessoa crescer e se tornar narcisista, mesmo nesse ambiente de amor e segurança? Ou como alguém se torna narcisista? É só pelo ambiente familiar e pela forma como foi tratado, ou tem mais coisa envolvida? Se a pessoa teve todos os fundamentos bem estabelecidos, segurança, amor, consistência, ausência de traumas graves, Bons valores. bons valores, tudo isso, um ambiente educacional que apoia, e por aí vai. Ainda assim vão existir alguns casos. Mas a probabilidade cai de um nível muito alto para bem mais baixo. É como corrida de cavalo. Você muda totalmente as chances. Você reduz significativamente a chance. O narcisismo em adultos é o resultado complexo do encontro entre o temperamento biológico da pessoa e várias condições do ambiente. E existe uma série de combinações ambientais diferentes que podem levar ao narcisismo na vida adulta. No extremo mais grave, e provavelmente o mais difícil, está o trauma na infância. Então, uma criança que cresce passando por trauma, como perda importante de cuidador, muita confusão em casa, abuso ou presenciar abuso, porque isso tudo gera cuidadores muito inconsistentes. E isso pode colocar a pessoa em risco de desenvolver uma personalidade narcisista na idade adulta. Mas aqui é que a coisa complica. A maioria das pessoas expostas a trauma na infância não se torna narcisista. A maioria das pessoas. Pode acontecer, mas nem sempre. Pode acontecer, mas não é regra. Esse é um dos caminhos. Outro é a superindulgência, esse excesso de você é incrível, você é especial, você é extraordinário. Meus filhos são as criaturas mais extraordinárias que existem. Esse é outro caminho de desenvolvimento para a personalidade narcisista, o amor condicional. É o oposto do que o pai do Kobe Bryant fez. Seria algo como, só vou te amar se você voltar tendo feito 20 pontos, senão, nem aparece em casa. Agora imagina isso acontecendo 1000 vezes, 10.000 vezes. Eu te amo quando você lava a louça. Eu te amo se você tirar só nota 10. Eu te amo se fizer o gol. E por aí vai. A criança aprende que todo amor é condicional, que tudo é uma transação. E na vida adulta, todas as relações de uma pessoa narcisista tendem a ser transacionais. Interessante. Você define o tom da relação com essa condicionalidade. Muito disso se resume a algo que chamamos de apego. O apego se forma principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Ele exige um cuidador disponível, consistente e responsivo, uma figura principal. Você precisa disso. Alguém que esteja lá, que olhe para o bebê, responda quando ele chora, que ame, pegue no colo, alimente. Esse porto seguro é o que chamamos de apego seguro. Muitas pesquisas mostram a importância desse apego seguro, e ele está ligado a uma probabilidade menor de desenvolvimento de narcisismo na vida adulta. Então, se você tem um apego bem seguro, a probabilidade é menor. Mas se você tem um apego ansioso, e um bebê com apego ansioso é aquela criança que surta completamente quando o cuidador sai. A mãe deixa a criança em algum lugar e ela desaba, quem recebe tem muita dificuldade para acalmá-la. E quando ela vê o pai ou a mãe de novo, começa a chorar de novo, quase como se dissesse, como é que você pôde me deixar? Você me abandonou por 5 horas desse jeito? Exato. E esse estilo de apego ansioso está muito associado a um estilo narcisista na vida adulta. Interessante. Sim. Você consegue explicar as diferenças entre narcisistas, psicopatas e sociopatas e também como identificar cada um? Tem uma diferença grande. Se eu tivesse um quadro aqui, estaria desenhando um diagrama de Venn com vários círculos se sobrepondo. Certo. Há muita sobreposição entre narcisismo e psicopatia. Muita mesmo. A ousadia, a crueldade, a impulsividade, a falta de freio, a tendência a sempre procurar vantagem, a exploração do outro, a manipulação, o senso de merecimento exagerado, tudo isso se sobrepõe. Aí você pode pensar, então qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Pessoas narcisistas são inseguras, e constantemente. São muito inseguras. Muito inseguras. Nossa! Com muitos sentimentos de inadequação, certo? Mas tudo isso acontece em um nível inconsciente. Quero que você pense no narcisista como alguém que vive com uma dor de estômago constante, sabe? Ele toca a vida, mas carrega uma tensão interna o tempo todo, sem nem entender direito o porquê, com medo de que, a qualquer momento, a tampa estoure e todo mundo enxergue as inadequações dele,
Por isso, são tão sensíveis a críticas. Não toleram Por receber exemplo, se eu feedback. dissesse, olha, que curioso, tem um pozinho na sua camisa, e você respondesse, sério, já vindo pra cima de mim, seria algo assim. Ah, não. Olha o que você tem aí do seu lado. Por que está falando de mim? E já começa a te criticar de volta. Entendeu? É uma forma de se proteger da vergonha. Esse é o jogo do narcisista. O psicopata não funciona assim. O psicopata não é ansioso, não é inseguro. O sistema nervoso dele é diferente. Existe uma parte do nosso sistema nervoso, chamada sistema nervoso autônomo, que é a parte involuntária e de onde sai o sistema nervoso simpático, que é o que você conhece como resposta de luta, fuga ou congelamento. E além de lutar, fugir ou congelar, ainda existe uma quarta resposta chamada fawn, de agradar, que a gente até poderia discutir. Mas essa reação automática, aquele boom de adrenalina, olho arregalado, isso não acontece no psicopata. Então, por exemplo, se eu visse alguém com uma nota de $100 pendurada para fora da carteira, eu jamais conseguiria pegar. Só de pensar nisso, eu já teria um troço de ansiedade, porque o meu sistema nervoso autônomo provavelmente é super reativo. Já uma pessoa psicopata pegaria a nota no segundo e a frequência cardíaca dela mal mudaria. Simplesmente pegaria, roubaria e pronto. Eles não sentem ansiedade. Nem empolgação com isso. Sem empolgação, sem ansiedade, e são muito resistentes ao estresse. Por isso existe tanto CEO com traços psicopáticos. Se nada te abala, você consegue dizer, corta esses 100 mil empregos e ainda sair para jogar golfe à tarde, porque nada te atinge. Às vezes, também são ótimos cirurgiões, porque enquanto tudo está caótico ao redor, eles seguem ali, frios, operando. É impressionante, mas vem com uma frieza e uma dureza enormes, porque praticamente não existe capacidade de empatia nem de intimidade real. Interessante. E os psicopatas são quase exclusivamente movidos por poder, prazer e lucro, principalmente poder. O objetivo é dominar, porque é isso que eles fazem. Narcisistas também gostam de dominar, mas perto de um psicopata, eles até parecem cachorros desajeitados. Sério? Sim. O ponto de maior interseção é o que chamamos de narcisismo maligno. Aí temos todo o pacote clássico do narcisismo, mas com muito mais sadismo e paranoia. São os narcisistas mais perigosos. Ainda não chegam a ser totalmente psicopatas, porque continuam tendo insegurança e sensação de inadequação, coisa que o psicopata não tem. Não são inseguros. Eles não são inseguros. Quando você vê um psicopata irritado, geralmente é só porque você atrapalhou alguma coisa que ele queria fazer. E em vez de explodir, ele vai, bem quieto, encontrar um jeito de destruir você. Vão se livrar de você. Exatamente. Ou, com toda calma, mandam alguém fazer isso por eles. Se eu fosse uma chefe psicopata e você trabalhasse para mim, eu só olharia para você, tranquila, faria um gesto e pronto. Não sei se isso significaria mandar matar ou Matam e seguem a vida. demitir, algo assim, sem nenhum problema. Eles não têm emoção, não têm empatia. Não há empatia. E narcisistas têm empatia? A gente costuma dizer que narcisistas não têm empatia. Na verdade, eles têm o que eu chamo de empatia instrumental. Eles transformam a empatia em ferramenta. Eles entendem o que é empatia, eles sabem o que é. Usam contra você. Usam para Meu conseguir o Deus. que querem. Não é sempre contra você diretamente, mas se quiserem te convencer a fazer algo, podem dizer, poxa, soube que sua mãe está doente. Caramba. Nossa, como ela está? Sinto muito mesmo. É difícil, eu sei. Minha mãe também ficou doente. Ela ficou muito mal por um Criam tempo. conexão. Eu entendo bem isso. Sim, criam esse vínculo Nossa. e a partir daí, tiram algo de você. Para quem está de fora, parece empatia, especialmente no começo da relação. É por isso que tanta gente acha narcisistas pessoas carismáticas e encantadoras. Eles sabem o que parece certo, sabem o que é empatia e sabem ler o ambiente. Mas não se importam de verdade com isso. Eles entendem a empatia de forma racional, conseguem pensar, eu preciso de alguma coisa dessa pessoa, vou usar isso a meu favor. Disseram que a mãe dele está doente, então vou explorar esse lado aqui, isso vai fazer ele se abrir mais. O que falta é consideração real pelos sentimentos do outro. Eles não se importam. Quando terminam com você e já conseguiram o que queriam, na semana seguinte alguém diz, olha, a mãe dele piorou. E eles respondem, tá, e o que você quer que eu faça? Ficam muito frios quando já não precisam mais de você. Por isso muitos dizem, não venha me dizer que ele não tem empatia. Eu vi ele chorar num filme. Ele parecia entender meus sentimentos. A probabilidade é que naquele momento, ele precisasse de alguma coisa de você. Então, como é mesmo o nome do tipo de narcisista mais assustador, o mais perigoso? O O maligno, narcisista maligno, certo? Explica de novo. O que exatamente isso significa? vamos lá. Pense no narcisismo como um núcleo interno.
No centro desse núcleo está essa empatia irregular, na maior parte das vezes uma falta de empatia. Certo. Junto com isso, vem o senso de superioridade e de que merece tudo. Grandiosidade, busca constante por validação e uma mistura de inveja dos outros com a ideia de que todos o invejam. Dificuldade enorme de controlar a raiva quando estão frustrados, desapontados ou estressados. Nossa. Um sentimento de vergonha que faz com que, se alguém aponta um defeito, eles reajam com fúria. Uma sensibilidade extrema a críticas. Qualquer coisa que alguém fale, eles atacam de volta, culpam o outro e fogem da responsabilidade. Então eles colocam a culpa nos outros por coisas que, na verdade, são responsabilidade deles. São muito controladores, extremamente egocêntricos. Tudo gira em torno deles. Tudo é para benefício próprio. Inseguros. Muito inseguros, com um monte de sensação de inadequação, mas tudo isso é empurrado lá para o fundo. Tudo isso de que estou falando, o senso de superioridade e o resto, funciona como uma armadura que protege esse núcleo interno de inadequação para que ninguém veja. Se eu ando por aí dizendo que sou o cara, então não posso ser inadequado, certo? E se eu tenho um carrão, uma casa enorme e uma pessoa de status do meu lado, então pronto, eu sou tudo isso, né? Mas é fascinante ver aquele momento, se pudéssemos colocar em câmera lenta, em que a vergonha é ativada. Sei lá, eles não conseguem a mulher, ou o cara, ou não conseguem o emprego. E a raiva simplesmente, ela explode com um Nossa. esse cara é um idiota, blá blá blá. Eu sinto como se... Eu fico até meio sem graça. Sim, estou reagindo muito a isso. E não de um jeito negativo, mas... Estou lembrando de muitas coisas da minha vida. Em vários relacionamentos, eu sempre quis fazer terapia em dupla. E em vários deles, a pessoa resistia muito, nunca queria. Diziam, não, eu nunca vou fazer terapia. Era uma resistência enorme. Acabou que, no fim, entraram em terapia. Então é muito curioso você falar isso. Não sei, estou tendo vários flashbacks aqui. E tudo o que você está dizendo me parece meio surreal. Então, acho que talvez eu já tenha me relacionado com alguns narcisistas, mas, e eu fico me perguntando, o que me atraiu em algumas dessas pessoas que tinham esse perfil, porque no começo eu não fazia ideia de que era isso. Não parecia que tinham essas características. Pareciam pessoas amorosas, apoiadoras, gentis, generosas. Mas quanto mais você fala, mais eu penso. Agora que sei, é chocante. Então vamos lá. Quando falamos de narcisismo, precisamos olhar para os comportamentos de vitrine, digamos assim. São as apresentações: charme, carisma, confiança, curiosidade. E eles... Dá pra ter essas características e não ser narcisista? Porque eu sou curioso, eu me importo. Então é aqui que fica interessante, certo? Você pode ser curioso e... Quando encontrar uma pessoa empática e carismática, valorize muito. Elas são os unicórnios da espécie humana. Você realmente... Alguém que é confiante e cuidadoso. Quando eu encontro uma pessoa confiante, carismática, empática, gentil, respeitosa, humilde... É um unicórnio. Eu fico mesmo, tipo, ok. E posso te garantir, isso não acontece com frequência. Eu até fico de olhos arregalados pensando. E aí, claro, começo a cutucar, tipo, não é possível. Preciso testar. Eu penso, vou descobrir o que tem de errado aqui. De vez em quando eu acho e fico tipo, não é algo que aconteça muito, não acontece com frequência. Mas a questão é que o charme, o carisma, a confiança, a curiosidade e também o conforto que oferecem fazem com que pareçam salvadores. Eu dou conta de tudo, deixa comigo. São muito generosos. Na fachada, né? Sim, no fundo é tudo jogo de fachada. Nossa. E aí o que acontece? Desce uma cortina em cima de todo o seu bom senso e você deixa passar muita coisa. Pensa, isso é incrível. Sim, e as pessoas ou não percebem a falta de empatia, a raiva, os surtos e todo o resto, ou acabam justificando tudo isso. É, acaba passando pano. Do tipo, mas ele tem um cargo muito importante, ou tá muito estressada, não quis dizer isso, ou isso é coisa da cultura dela. Acabou de descrever uma pessoa que me relacionei e falava, isso é da minha cultura. Não, a menos que a cultura seja ser grosseiro. Toda hora, é da minha cultura. Não, e eu digo, A cultura é não ter empatia alguma? Não faz sentido. já ouvi muito essa desculpa. E posso falar isso porque venho de uma cultura bem diferente. E eu falo, não, eu não conheço nenhuma cultura em que grosseria seja aceita como normal. Então digo para a pessoa, se essa é a sua cultura, vai com Deus, porque para mim não funciona. Exato. Comigo não. Ficar gritando com alguém, explodindo de raiva e sem regular as próprias emoções, não é cultura. Sim, não, isso não é cultura. E mesmo assim, me impressiona como isso aparece o tempo todo. Recentemente, eu estava lendo um artigo de um linguista que falava sobre como
Em algumas culturas, as pessoas falam umas por cima das outras e estavam usando isso como justificativa para interromper o tempo todo. Existe interromper e interromper. A interrupção narcisista não é só cortar a fala do outro, é uma interrupção carregada de menosprezo. É tipo interromper debochadamente? Certo. Você está falando e eu não só entro por cima, como passo a mensagem de que o que você está dizendo não importa. Seu ponto de vista não importa. Você é um idiota. Eu é que sei como as coisas realmente são. Sim. Interessante. Então você já mencionou alguns desses sinais de narcisismo maligno. Vamos voltar ao núcleo. No centro, temos a falta de empatia e tudo aquilo de que eu já falei. E direitos? Sim. Agora, o problema do narcisismo é que existem subtipos. Nossa. Nem todo narcisista é igual. A gente realmente precisava de um quadro agora. Eu estaria anotando tudo ali. Porque o que temos, então, é o narcisista clássico. O Chevrolet 57 do narcisismo, que é o narcisista grandioso. É aquele sujeito grande, expansivo, sedutor, cheio de confiança, do tipo, eu sou o cara, sou o melhor, sem autocrítica, com pouquíssima empatia, bem vendedor mesmo. Esse é o narcisista grandioso. Aquela pessoa que no primeiro dia que te conhece já solta um eu te amo. Ou então, a gente vai ficar junto para sempre. Essa é uma história de amor única na vida. É algo mágico, certo? É esse tipo de coisa, ok? Nossa, estou tendo vários flashbacks aqui. Mas, quando falamos do narcisista maligno, de novo temos todo aquele pacote, falta de empatia e tudo mais, só que eles são muito mais ameaçadores, mais controladores, um pouco mais assustadores, sádicos, paranoicos. E se a pessoa tiver as duas coisas? Em geral, pode sim ter as duas coisas. E aí, essa é uma combinação terrível, porque a pessoa é super encantadora na fachada. E quando você cruza a porta e entra de vez na vida dela, começa a lidar com o lado maligno e manipulador, assustador, controlador. No narcisismo maligno, vemos pessoas que muitas vezes têm muito mais tendência a ser agressivas, violentas, abusivas, a isolar a vítima de qualquer fonte de ajuda, a praticar abuso no ambiente de trabalho. São esses casos pesados de abuso corporativo que a gente escuta por aí. Muitas pessoas, especialmente nessa era do Me Too, muita gente envolvida nesses casos era de narcisista maligno. Certo. Então, como é que... Tyler, se a gente tiver um quadro lá dentro, você pode trazer um com caneta ou marcador? Estou me sentindo aqui dando todas as instruções. Acho que temos um quadro pequeno, se você encontrar um ou se o Matt tiver um por aí. O que acontece se você está com um narcisista? Talvez esteja há 1 ano namorando alguém, ou seu chefe não parecia ser assim no começo. Mas agora você começa a marcar caixinha. Um monte desses sinais batem. Só que nos primeiros 6 meses, parecia tudo ótimo. Ou parecia um sonho. Mas agora a cortina está se abrindo. Essas coisas estão aparecendo e a gente não se sente bem na relação em que está. Seja profissional, amizade ou relacionamento afetivo. A gente já enxergou o que é. Sim. Você está dizendo que não existe nenhuma forma de mudar um narcisista. Não. Então tentar mudar essa pessoa não vai funcionar. Isso é uma missão inútil. Então isso significa que a gente basicamente tem que cortar de vez, arrancar o band-aid e sair fora? A vida não é tão simples. Sim. A gente não consegue simplesmente abandonar todas as relações. As pessoas não podem simplesmente largar o emprego. Vamos supor que a pessoa se dê conta disso depois de 5 anos de relacionamento, já casada e Com com filhos. E se for a família de origem? A pessoa estuda o tema e pensa, peraí, isso aqui é o meu pai, ou a minha mãe, ou meu irmão. Muita gente diz, não sei se estou disposto a cortar a relação com a família inteira. Então não vou sentar aqui e dizer, você tem que ir embora em todos os casos. Aliás, meu primeiro livro sobre narcisismo se chama Should I Stay or Should I Go? E eu escrevi justamente dessa perspectiva, porque é simplista demais dizer, levanta e vai embora, como você falou. Arranca o band-aid. Então, se você está... E nenhum dos caminhos é fácil, mas, num mundo ideal, sendo bem franca com você, existe até um grupo em Israel que reuniu dados sobre abuso narcisista e descobriu que o que funciona melhor, com os melhores resultados, é o corte total de contato. O famoso no contact. Não ter mais nenhum tipo de contato com a pessoa. Bloquear completamente e cortar de vez. Sim, encerrar completamente. Porque é quase como um veneno. Se há um gás tóxico no ambiente, a melhor forma de se sentir bem é não ter mais gás tóxico nenhum ali. Se ficar um pouco ainda sem tirar um pouquinho de dor o tempo todo. Exato. Oh, meu Deus. Mas muita gente não tem essa opção. Então, o principal é, se você vai precisar permanecer nesse relacionamento,
terá que praticar algo que eu e outros chamamos de aceitação radical. Isso nunca vai A mudar. pessoa como ela é. Essa é a pessoa. Então, costumo dizer para as pessoas que existe uma coisa que eu chamo de técnica DEEP, sobre a qual eu falo muito. A técnica DEEP é o seguinte: se você está lidando com um narcisista, não se defenda, não se envolva, não explique, não leve para o lado pessoal. DEEP. Não se defenda, não se envolva, não explique, não personalize. Quando eles vierem para cima de você e você lembrar disso, você mantém tudo bem enxuto, sem dar abertura. É como se você estivesse prestando depoimento formal. Sim. Não. Ok. Tá bom. Certo. Agora, Nossa! narcisistas odeiam isso porque eles amam uma briga. Continuam cutucando, provocando cada vez mais. Eles vão te provocar, vão te fisgar e, quando fazem isso, não estão brincando. Implicam com tudo. Vão em tudo que puder te atingir. Inventam coisa, começam a criar histórias. Eles atacam seus filhos, inventam coisas, vão atrás dos seus amigos. Ameaçam te expor em público, seja lá o que for, né? E aí, algumas pessoas caem nessa isca. E o narcisista pensa, agora começou o jogo, entende? E entra com tudo. Te peguei. Porque quando você entra na briga, eles são lutadores, é isso que eles sabem fazer. Sim, Inclusive, saiu um estudo excelente da Universidade Estadual de Ohio, um trabalho fenomenal deste ano, em que analisaram mais de 450 pesquisas e encontraram um efeito forte mostrando que narcisismo está consistentemente ligado à agressividade. É algo bem... Não tem nada de suave nisso. Estamos falando de agressão. Eles querem a briga e vão ser sempre melhores na briga. meu Deus. E como querem a briga, vão te provocar. Você precisa ser de aço. Não se defenda, não se envolva É insano. para não entrar na briga. Sim, eu não vou citar nomes aqui. Mas em um relacionamento anterior, eu lembro que aprendi a largar o ciúme lá pelos meus 20 anos. Na adolescência e nos 20 e poucos, eu era muito ciumento. E se minha namorada ou a pessoa com quem eu saía estava com outros caras, eu simplesmente não sabia lidar. Eu ficava com medo, pensando, Certo. o que está acontecendo? Era puro ciúme mesmo. Aí lembro de um amigo que me disse, você precisa matar o monstro do ciúme dentro de você. Isso não está ajudando você nem seus relacionamentos. Se alguém te trair, você vai descobrir e segue a vida. Mas ter ciúme de algo que nem está acontecendo só te deixa ansioso e preocupado. E machuca você e o relacionamento. Demorou um tempo, mas aprendi isso nos meus 30. E nesse relacionamento específico, eu estava com alguém que recebia muita atenção de homens, digamos assim. Muita. O tempo todo. E nunca fiquei inseguro ou com ciúme disso. Acho que eu estava tão confiante que pensava, tanto faz. A pessoa recebia muita atenção em público, na internet, em tudo o que fazia. E eu só pensava, ok, isso nunca me incomodou e nem sei bem o porquê. Acho que é porque eu estava mais velho, com mais maturidade. Eu me sentia muito confiante. Pensava, ok, se quiser ficar com outra pessoa, vai lá ficar com ela. Se eu não sou a pessoa certa para você, por que eu vou ficar com ciúme e inseguro? Mas era como se essa pessoa quisesse o tempo todo que eu reagisse. Sim, é exatamente assim. Se quer ficar com essa pessoa, então fica com ela. Eu não reagia. E a pessoa vinha o tempo todo com, fulano pegou meu número hoje, e ciclano. E eu só respondia. E o que você quer que eu faça com isso? Isso tem um nome. O que você está descrevendo se chama triangulação. Triangulação? Todo relacionamento com um narcisista é a três. Você só não sabe. Porque eles sempre precisam de uma terceira pessoa na relação. Seja o alguém pegou meu número, ou alguém está de olho em mim, ou Fulano me mandou DM. Beltrano tá dando em cima de mim. eles estão sempre tentando criar esse clima de intriga, passar a ideia de que tem alguém completamente apaixonado por eles ou, de novo, provocar ciúme de propósito. Ou então são eles que morrem de ciúme dos parceiros. Eles E há sentem uma muito diferença ciúme. entre ciúme e ciúme patológico. São duas coisas O que é diferentes. ciúme? O ciúme em si é normal. Sim. Nós, seres humanos, somos uma espécie que tende a formar pares. Em geral, normativamente, fazemos sexo com uma pessoa só. Aí a pessoa fala, não, ele me traiu. E eu respondo, sim, ele só estava transando com ela, não com você. Continuou sexualmente monogâmico. Só não era com você. Só um naquele momento. Não importa que não estivessem transando com você. Estavam transando com outra pessoa. No papel, vocês tinham um relacionamento. Voltavam para a mesma casa. Mas a vida sexual deles era com outra pessoa. Ainda assim, como espécie, tendemos a formar pares e a ser monogâmicos. Então o ciúme é uma ameaça a isso. E se você olhar por uma lente darwinista, se eu estou em um relacionamento e surge uma ameaça, o ciúme normal é esse ciúme evolutivo. É normal. Estou com uma pessoa e se alguém entra como ameaça a essa relação, eu posso perder recursos e apoio para os filhos, entende? Toda essa lógica darwinista gira em torno de reprodução.
Patológico, Certo. Já o ciúme patológico, esse ciúme entra no campo de coisas como paranoia meu Deus. e estados de humor bem negativos. Ciúme não é agradável. Quando atendo casais e alguém fala, estou com ciúme, eu respondo, que bom, isso quer dizer que você ainda está investido nisso. Quando atendo casais ou indivíduos e a pessoa diz, nem fico com ciúme quando reparo no meu marido, eu fico meio triste, penso, essa relação já está meio Entendi. terminada. Eu sinto que... Sim, eu não sinto ciúme. Sinto que confio na pessoa com quem estou. Sim, mas estamos falando aqui do ciúme patológico, certo? Eu penso no meu parceiro. Ironicamente, vindo pra cá de carro, ele estava comentando sobre uma mulher que eu sabia que a gente ia encontrar e que já tinha dado em cima dele. E esse cara é tão leal, num grau assim absurdo, e mesmo assim eu lembro de pensar, dirigindo. Deu aquele friozinho estranho no estômago. Ah, entendi. E eu pensei, ué, ele nem mora neste país, eu pensei. Olha só, e concluí. Que bom que ainda sinto isso. Ainda tenho algo em jogo aqui. Eu me importo. Mas isso não quer dizer que você fica dias remoendo, se estressando e... Não, só estou falando porque veio à tona aqui. Sim, claro. Então esse ciúme paranoico é algo tipo... Isso é coisa de narcisista. É aí Ciúme que... paranoico. Sim, ok. Eu lembro que nesse relacionamento específico era assim. Ela inventava coisas, dizia, ah, tal pessoa está dando em cima de você. E eu, não, nem sei quem é essa pessoa. E aquilo virava munição contra mim. Não vou falar com você por uns dias, porque você deve estar mentindo para mim. E isso ia se repetindo. Então, se você quiser usar esse exemplo, se tiver algum caso parecido. Legal, chegou meu quadro branco. Acho que vai ser legal mostrar isso no YouTube. O pessoal vai adorar. Sim, vai sim. Então, um pouco de ciúme é normal. Significa que você se importa. Mas o ciúme... Como é que você chamou mesmo? O ciúme paranoico. A paranoia, o ciúme patológico. Ciúme patológico? Sim, Isso é coisa de narcisista. sim. Aí já é algo mais paranoico, mais agressivo. É uma coisa de ataque mesmo, sabe? Deve estar aprontando. Exatamente, é acusatório, beiro delirante, sabe? Meu Deus. Tá bom. Está vindo muita coisa à tona pra mim. Lembranças de minhas relações. E quais seriam, de novo, as principais causas? O que mais leva alguém a se tornar narcisista? É tudo baseado em trauma? É em parte trauma. Mas também tem o temperamento da criança, o caos no ambiente nos primeiros anos de vida, a falta de um apego seguro, a supervalorização do filho, como se a criança nunca errasse e fosse sempre maravilhosa. É curioso, estamos prestes a ver acontecer uma coisa fascinante e não sabemos bem onde isso vai dar. Estamos chegando perto de ver o Facebook completar quase 20 anos, certo? E vamos ver a primeira geração de crianças que já nasceu no mundo do Facebook, em que cada momento é documentado e compartilhado. Desde o nascimento. É a primeira vez que vamos ver algo assim. Então desejo boa sorte para quem for começar a coletar esses dados, porque agora teremos como observar. No meu caso, tive filhos bem antes disso, então as únicas pessoas que viam as fotos deles eram as que eu realmente Seus amigos e sua família. colocava as fotos no envelope, mandava pelo correio. Ou na sua casa vendo Ou o então, álbum de a fotos. pessoa ia até a sua casa ver o bebê de verdade. Hoje é totalmente diferente para as crianças que, basicamente, viraram acessório da vida dos pais. É o tempo todo. Meu Deus. Olha meu filho aqui. Olha meu filho fazendo isso. Todo dia tem foto nova. Então, você acha que tudo bem compartilhar um pouco da vida em família nas redes sociais? Mostrar alguns momentos especiais dos filhos? Ou deveríamos proteger as crianças a qualquer custo e nunca mostrar nada até elas terem uns 10 anos? É um tema muito interessante. Já existem reflexões e textos bem sérios sobre isso, principalmente sobre o fato de que essas crianças não estão consentindo com nada disso. Essas crianças autorizaram você a postar o chilique delas na internet? A gente vê um monte de vídeo engraçadinho de criança, e às vezes bate até uma tristeza, porque isso fica lá para sempre. Por mais que a gente diga, ah, que fofo, ainda assim, elas não consentiram. É uma exposição, certo? Então tem gente na psicologia do desenvolvimento dizendo, olha, talvez isso não seja tão legal assim, porque a criança não está escolhendo. E quando esse filho tiver 23 anos, voltar lá atrás e começar a ver tudo o que a mãe ou o pai postaram e pensar, poxa, isso não é legal. Queria que eles não tivessem feito isso comigo. E vai além disso, porque mesmo quando a criança é pequena, ela já tem a sensação de que as coisas estão sempre sendo feitas com ela, sem que ela concorde. Coloca essa roupa, faz tal pose, fica assim pra tirar foto. Sim, e tudo isso de forma pública. A criança começa a entender que o valor dela para os pais está na persona de rede social. Como você está linda nesse vestido? Que fofura essa fantasia. Aí você se pergunta, você está fantasiando seu filho no Halloween para ele ou para você? Ou pela validação dos likes É por validação e engajamento. que o pai ou a mãe estão recebendo? Cara, isso é muito complicado. Sabe, tenho amigos que nunca mostram nada dos filhos. Por outro lado,
Tenho amigos que mostram os filhos direto. E aí fica a dúvida, né? Como é que a gente lida com essa conversa? Como é que a gente... Acho que estamos construindo esse avião enquanto ele já está voando. Nossa! Então o desafio passa a ser, eu diria, esse jogo de equilíbrio entre os pais conversarem entre si, os dois, mas também uma questão maior. Até que ponto a criança sente que é valorizada e validada por ser a criança que posa para a rede social? Entende? Porque o que toda criança quer, no fim das contas, quer o amor dos pais. Amor e atenção. É só isso que elas querem. Sim. Amor e atenção dos pais. Então se começam a perceber que, se eu ficar bonito na foto e a mamãe ganhar elogio, vou vestir a roupa esquisita que ela quer, vou fazer o que ela manda, aí o problema é que os interesses reais da criança, aquilo que ela valoriza, podem não ser cultivados. Tudo vira oportunidade de foto. É como se a criança sentisse que está em exposição o tempo todo, em vez de simplesmente viver o momento. Nem tudo precisa ser documentado. Eu tenho conversado com muitos psicólogos sobre isso e me preocupa o dia em que a conta disso tudo chegar, porque ela vai chegar. Então, digamos que existam pais que já postam coisas dos filhos na internet, sabe? Às vezes tem poucos seguidores, às vezes é só num grupo fechado de amigos e família. Aí já é um jogo um pouco diferente. E também tem quem tenha um público bem maior. Se essas pessoas forem postar e tiverem muitos seguidores, não só amigos e família. O que seria adequado, do ponto de vista psicológico, para falar da família e dos filhos? Existe um jeito saudável, psicologicamente, de fazer isso sem bagunçar a cabeça das crianças, digamos assim. Estar de fato presente emocionalmente com seus filhos, atento às necessidades deles e não transformá-los no pônei de show do seu circo, sabe? E falo isso como mãe de 2 crianças. Tem dias em que você pensa, pronto, hoje é o dia perfeito para tirar tal foto. Mas aí um fica doente, o outro começa a chorar, alguém rasga a roupa, acontece alguma coisa. E se você fica bravo porque estragaram seus planos perfeitos, essa criança começa a sentir que só existe para atender ao roteiro que você planejou. E olha, todo mundo faz isso em algum grau. Todo mundo erra. Todos nós caímos nessa armadilha de colocar condição no amor pelos filhos. A questão é o quão rápido a gente se dá conta e corrige, dizendo, não é isso que eles querem. A gente está indo para Disney porque eles querem. Estamos indo ao parque porque eles querem ir ao parque. E não porque hoje está perfeito para fazer a foto do cartão de Natal. Já estive de férias e vi famílias literalmente gritando. A gente precisa dessa foto para colocar no cartão de Natal. Sério? E eu só pensava, meu Deus, Presta atenção, olha pra cá. deixa a criança só pular na água, se encher de areia, se sujar de lama. Ela está na praia. É para isso mesmo. Esse zelo obsessivo vem muito dessa comparação social, de todo mundo querendo mostrar um falso eu. E o que é o narcisismo? Que somos perfeitos. Um eu de fachada. Então o narcisismo é esse falso eu. É o falso eu. É uma máscara. Sempre uma máscara, porque é a máscara do que a pessoa acha que o mundo quer ver, de como o mundo quer que ela pareça. Por isso, cada vez mais gente está igual. Fazem os mesmos procedimentos estéticos, têm o mesmo tipo de corpo, dirigem os mesmos carros, viram quase garotos propaganda desse padrão artificial. Esse é o jogo do narcisismo. Narcisismo é o oposto de autenticidade. Há uns 4 anos, escrevi um livro chamado The Mask of Masculinity, que fala justamente disso. Entrevistei muitos psicólogos e vários especialistas nesses traços de personalidade e nessas máscaras que os homens usam. Escrevi o livro porque percebi que eu mesmo usei máscaras, várias, durante muitos anos da minha vida para me proteger, para tentar me encaixar, para ser aceito e amado pela sociedade. Uma delas era a máscara do atleta. Eu sentia que precisava ganhar a qualquer custo. Tinha que ser o número 1. Se eu perdesse ou ficasse em segundo, ninguém iria me amar. Então, a qualquer custo, eu treinava e me desenvolvia para ser o melhor atleta possível. E eu era um péssimo perdedor. Não lidava nada bem com isso. Ficava irritado, ficava de mau humor, ficava frustrado e... pensando, eu não sou bom o bastante. Eu me castigava e treinava de forma obsessiva até melhorar, até conseguir me colocar numa posição melhor no esporte. E existem essas várias máscaras que os homens usam. E eu percebi que, no fundo, tudo girava em torno de tentar se encaixar, de tentar pertencer. Mas isso não é o eu autêntico. Exato. E isso é assunto para outro dia? Dá para voltar aqui só para falar do eu autêntico, porque é uma conversa enorme. Quando olhamos o trabalho do Carl Rogers, o psicólogo humanista, e de outros humanistas como o Abraham Maslow, esses são os grandes nomes desse universo.
Eles falam muito dessa ideia de autenticidade e de autorrealização. Se você imaginar o crescimento humano como uma montanha, a autorrealização é o topo, o pico. Na minha vida toda, acho que conheci umas 5 pessoas realmente autorrealizadas. E foi inesquecível, todas já mais velhas, porque é muito difícil chegar a esse ponto quando se é jovem. E eram pessoas profundamente autênticas. Você realmente sentia que estava diante de algo grandioso. E não eram celebridades. Um deles era um mecânico de carros em Joanesburgo, por exemplo. E eu pensava, estou na presença de uma grandeza absoluta agora mesmo. E como é que foi essa experiência para você? Uma serenidade absoluta. Eu me sentia em sintonia com ele, em sintonia com a situação. Fui ficando mais calma, com vontade de continuar ouvindo. E era um homem com quase nenhuma escolaridade que... Ele consertava carros em Joanesburgo e num lugar assim, nada bonito. E ele era pura alegria. Alegria humana mesmo. Não porque estivesse rindo, mas porque tinha um orgulho enorme do que fazia. Quem olhasse de fora pensaria que não tinha nada demais ali, mas era algo genuíno, autêntico, como se dissesse, por favor, entra aqui. Olha esse espaço lindo, essa é a minha vida. E a outra pessoa que conheci era a mesma coisa, pura alegria. Esse homem de Joanesburgo, eu já não tenho mais contato. Mas com o outro, eu tenho. Ele teve um momento de virada na vida e decidiu se dedicar a crianças e famílias vivendo em pobreza na Índia. Eu trabalhei com uma escola em que ele atuava lá e lembro de sentar com ele, literalmente ao lado de um esgoto a céu aberto, com cheiro de esgoto mesmo. Ele estava ali de boa, completamente à vontade. Eu poderia ter ficado ali o dia inteiro. Estava calor, cheio de moscas, bem desconfortável. E ele era simplesmente magnífico. E não era só isso. O mecânico não estava por aí salvando o mundo. Ele consertava carros. Esse outro acabou fazendo algo por uma comunidade bem pequena, ali naquele vilarejo na Índia. Entende? Estava servindo. Mas ele estava a serviço dos outros, o outro não. Só que havia uma congruência enorme entre quem eles eram como seres humanos, a maneira como se comportavam e como se colocavam no mundo. Não existia aquele sentimento de alguém tem mais, eu quero o que ele tem, a vida do outro é melhor, porque isso acontece com ele e não comigo? Por que foi a vez dele primeiro? E eu lembro que, quando penso neles, tenho a foto do senhor de Joanesburgo. E com o outro ainda falo. Eu preciso dessa lembrança para me recentrar, para voltar para o meu eixo. São o oposto total do narcisismo. Nenhuma máscara. Eles simplesmente eram eles mesmos. Que vida! Que coisa linda de vida! Você mencionou a técnica DEEP. Não se defender, não se envolver, não explicar, não personalizar. Então, como você discute ou se comunica com um narcisista para conseguir fazer seu ponto chegar quando você realmente precisa ser ouvido? Você não discute. Você não consegue. Então, às vezes eu digo para as Mas, pessoas, e o que? Mas a vida é feita para ser vivida de um jeito bonito. não com eles. Então deveríamos arrancar o band-aid de uma vez? Nem sempre, porque às vezes não dá, certo? Nossa! Vou te dar um exemplo. Divórcio com narcisista. A lei de família não foi escrita dizendo pais narcisistas não fazem bem para os filhos. Então, se você tiver filhos com um narcisista, a guarda integral vai para o outro genitor. Isso não existe. No estado da Califórnia, por exemplo, a regra é 50 por 50, guarda compartilhada, a menos que alguém não queira. Então a pessoa pensa, se eu me separar, vou ficar só 50% do tempo com meus filhos, e não quero que eles passem os outros 50% sob aquela influência. Então alguns acabam ficando. O que eu mais vejo é gente que dá entrada no divórcio no dia do aniversário de 18 anos do filho mais novo. Eu olho e penso, eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Isso acontece bastante, as pessoas literalmente esperam até esse dia. Querem proteger os filhos. Porque aos 18, esses filhos viram agentes livres. Ninguém mais pode obrigar a estar em tal lugar, a ficar em tal casa. Eles decidem por conta. Então, como você... O ponto é, Você precisa de uma paciência extrema. vai além de paciência, é aceitação radical. Paciência é aguentar. Já a aceitação radical Isso soa exaustivo. é chegar nesse lugar. É absolutamente exaustivo. É só saber que isso não vai mudar. Você já passou um tempo em Chicago? Tenho certeza de que sim, né? Vá para Chicago em fevereiro. É miserável. Um gelo. Você sai para correr, vai correr só de short, sem camiseta? Só se você for maluco. Pois é. Por quê? Porque em fevereiro, em Chicago, faz frio. Aceitação radical. Então você simplesmente aceita. Se a sua janela é voltada para o leste e você não quer que o sol te acorde, coloca uma cortina. Aceitação radical. Você não consegue conversar racionalmente com um narcisista. Então eu digo para as pessoas, existe outro conceito que uso, que chamo de norte verdadeiro. Às vezes você vai ter que entrar na briga.
O norte verdadeiro são aquelas coisas pelas quais você vai lutar porque são muito, muito importantes para os seus valores centrais. Para algumas pessoas, esse norte são os filhos. Para outras, pode ser uma causa em que acreditam, uma convicção que têm, ou, por exemplo, não tolerar linguagem preconceituosa. Quando o norte verdadeiro é ativado, a pessoa pensa, agora eu vou para a briga. Ela Mas tira as isso é luvas, exaustivo. tira até o brinco e entra. Vai até o fim. É exaustivo. Nada de bom sai disso. Nada. Mas pelo menos a pessoa pode dizer, eu comprei essa briga, doutora Ramani, e consigo viver em paz comigo mesma, sabendo que lutei pelos meus filhos. Defendi o que eu queria. Mas não entre na briga por causa da lava-louça ou, sei lá, por que você chegou atrasado na festa? Por que foi grosseiro com a minha irmã? E assim por diante. Se você compra todas as brigas, isso te esgota. No minuto em que você solta, que desiste, sabe o que acontece? Quando a pessoa finalmente desiste, vem uma onda de luto. Ela pensa, não tem nada aqui, não tem com o que conversar, não tem mais relação. Não posso contar boa notícia porque ele zomba ou minimiza. Não posso contar má notícia porque ele explode de raiva. Então, o único assunto que sobra é falar do clima? E eu digo, sim, e é isso. Mas então, o que você faz com o resto do seu tempo? Você passa a cultivar outras coisas na sua vida, outros interesses. Dá pra amar um narcisista ou é impossível amar um narcisista? Essa é uma pergunta subjetiva, certo? Amor é uma palavra muito complexa. Significa uma coisa pra você, outra pra mim, outra pra qualquer pessoa na rua. Então, a pergunta maior que eu mais escuto é, um narcisista é capaz de amar? Isso é possível? Depende do que... Além de amar a si mesmos. O que é frio pra você, por exemplo? Você está de manga curta e eu estou de suéter. Sim, Então, é uma palavra subjetiva. Muita gente ama narcisistas. Dizem, eu amo essa pessoa. Ela representa algo pra mim. Talvez seja aí que a conversa começa a ficar filosófica. Talvez, quando a gente ama alguém, seja muito mais sobre representação. A gente ama o que essa pessoa simboliza. Ama o que acredita que ela seja. Mas talvez a gente nunca conheça alguém o suficiente para realmente amar essa pessoa. Isso já entra naquele papo filosófico. No fim das contas, tem muita gente que diz, eu amo. Pais são um ótimo exemplo. Quem tem pai ou mãe narcisista fala, eu amo minha mãe, ou eu amo meu pai, mas não suporto conviver com ele ou ela. certo. Sim. Mas o amor é algo muito mais metafísico, né? Então, Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre o narcisista? achar que eles se amam. Eles não se amam? De jeito nenhum. O que existe é auto-ódio. É um transtorno de auto-ódio. Por trás de toda aquela pose tem inadequação, insegurança. Eles se detestam. E jogam isso nos outros. Eles projetam isso nos outros. Você é horrível, mentiroso, nojento. Você me enoja. Na verdade, Meu estão Deus. falando deles mesmos. Então, Dá até vontade de abraçá-los. narcisistas são infelizes? Eles são miseráveis. É terrível. Eu costumo dizer que a compaixão que a gente pode ter é lembrar que enquanto muita gente fala, quero me vingar, eu respondo, você não precisa. A vingança é eles terem que continuar sendo quem são. Viver com isso. O universo já resolveu essa parte. Eles têm que continuar sendo eles. Imagine viver todo dia se comparando com todo mundo, pensando, fulano tem isso, ciclano tem aquilo, por que eu não tenho? Por que comigo é assim? Estão sempre ansiosos, sempre irritados, sempre se sentindo vítimas, como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Uau. É um jeito muito difícil de viver. O sistema nervoso deles deve estar sempre em alerta também. Mais ou menos, sim. Mas é diferente dos primos psicopatas. Que nem sentem isso. Sim. Mas para os narcisistas, é um jeito muito desconfortável de viver, porque eles sentem o tempo todo que estão ficando com a pior parte, que estão sendo passados para trás. Então, quais seriam os sinais para um filho que sempre pensou uma coisa dos pais e, de repente, começa a achar, talvez um deles seja narcisista? Quais seriam os principais sinais de que um pai ou uma mãe é narcisista para uma criança? Vamos considerar criança quem tem menos de 13 anos. Antes disso, em geral, ela nem consegue entender direito que tem algo muito errado com os pais. Isso costuma começar mais ali no fim do fundamental. E no começo do ensino médio. É egoísmo, falta de atenção de verdade, aquela ausência. E desprezo. Desprezo, claro. Cara, que situação. Desvalorizar as emoções da criança. Envergonhá-la, humilhá-la, esperar que ela seja uma cópia dos pais. Rebaixar quando não se destaca naquilo que eles querem. Como assim você não quer ir para Harvard? Nossa, você quer fazer faculdade nessa universidade? Qualquer atitude de desprezo ou deboche em relação aos filhos é típico de pais narcisistas. Uau! Explosões de raiva é um sinal enorme. E acho que é o que meus pacientes mais relatam, A raiva. em nível de fúria. Aquela sensação de estar pisando em ovos o tempo todo. Se alguém me diz, passei a vida inteira andando em ovos perto de meus pais, é bem provável que estivesse lidando com pais narcisistas. Sim, acho que eu até te falei antes. Senti isso em parte da minha vida.
E depois as coisas começaram a mudar. Mas com certeza já andei em ovos em muitos relacionamentos no passado. E isso me faz pensar: por que eu entrei em tantas relações em que me sentia assim? Talvez porque eu ainda não tinha aprendido a curar o passado. Ou não tinha aprendido a... Você não entrou numa relação Não sentia isso no achando começo. que andava em ovos. Mas perto do primeiro ano eu já pensava... Aí começou a justificar. Vamos só voltar a ser como era antes. Eu diria que a sua maior vulnerabilidade, sendo bem franca, para se envolver com pessoas narcisistas, é a sua história como atleta. Atletas não só correm um risco maior de serem narcisistas, como também de cair em relacionamentos com narcisistas. Por quê? É porque, para qualquer atleta talentoso, a lógica sempre foi: basta trabalhar mais duro. Era só ir mais à academia, correr mais, fazer o que fosse preciso. Qualquer coisa que precisasse melhorar significava mais repetições, mais treino. Sempre havia um jeito de ficar melhor. Treinar no domingo, ir para a academia às 4 da manhã. Exato. Então, quanto mais você alimentava essa crença, Eu fui melhorando. Você foi melhorando e estava no controle. Daí nasce a crença de que dá para aplicar isso a qualquer pessoa. É só conversar mais firme, ser mais claro, fazer funcionar. Mas amor, presença, generosidade. Tudo vira treino. Meu Deus. Foi exatamente o que eu fiz nos últimos 10 anos, em todos os relacionamentos. E eu lembro de pensar que nunca era suficiente. E isso sempre me drenava. Nunca era suficiente. Sempre havia algo de errado comigo. Sempre tinha algum defeito para apontar. Sim, E nunca quiseram ir para a terapia comigo. Eu pensava: como assim? Eu era o cara que queria ir para a terapia e receber feedback sobre mim. Eu não sou perfeito. Me dá feedback. Me diz como posso melhorar. Porque sou atleta, entende? Eu quero melhorar. E elas nunca quiseram. E eu pensava: acho que muita mulher adoraria ter um cara que topa ir para a terapia com ela. não uma narcisista. Meu Deus. Só que essa ideia de entrega é quase o oposto do que um atleta é condicionado a fazer, certo? E esse é o núcleo do relacionamento com o narcisista. É uma entrega, do tipo: não vou entrar nessa, não vou fazer isso, não funciona. Aí você solta a corda e se afasta. Para mim era: quero fazer isso dar certo. O que posso fazer para melhorar? Me diz o que eu faço. Tô aqui, vou apoiar, vou fazer. E aí, isso suga a sua energia. Atletas, empreendedores e qualquer pessoa do tipo fazedora tende a se dar mal nesse contexto. Só quando comecei a tirar o véu, como minha terapeuta diz, é que percebi: ok, não preciso ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Você falou disso num vídeo recente. Essa narrativa de que casamento e relacionamento tem que ser trabalho duro. E aí entendi que não deveria ter essa sensação. Deve ter compromisso, atenção e presença. Mas não essa exaustão de trabalho pesado. Não deveria mesmo. Caso contrário, eu prefiro ficar solteiro. Exato. E preciso dizer, muita gente se feriu em terapia por ouvir de terapeuta que É trabalho duro. relacionamentos são trabalho duro. Não, não são. Às vezes você precisa ceder, tipo aguentar um jogo de futebol que não quer ver. Mas isso não é trabalho duro. Até porque a pessoa também ficou lá vendo aquele seu filme francês com você. Só um momento desconfortável. Vou ler meu livro enquanto vê seu jogo de futebol. E seguimos bem. Sim, eu consigo estar presente por algumas horas. Isso não é trabalho duro. Se a outra pessoa é gentil, então, todo relacionamento saudável tem os mesmos ingredientes centrais: gentileza, compaixão, paciência, consideração mútua, reciprocidade e respeito. Todos eles. E enquanto houver isso, E flexibilidade. e flexibilidade, nenhuma relação com narcisista tem sequer um desses ingredientes. Por isso não funciona. Não funciona. E sim, com o narcisista sempre vai parecer trabalho pesado, porque falta qualquer ingrediente essencial. É como tentar assar um bolo sem farinha, ovos ou açúcar. Boa sorte com isso. Certo. Meu Deus. Isso está me trazendo muitas memórias, muitas fichas caindo. Como saber, ao entrar num novo relacionamento, se a pessoa não é narcisista? Tipo, talvez você já tenha se relacionado com um narcisista ou tenha um pai, mãe narcisista e ficou com um certo trauma. Aí você pensa: parece que eu deveria andar em ovos, mas não preciso. Essa relação até parece saudável. Sim, Fica aquela sensação de que a bomba vai estourar? Como saber que a pessoa não é narcisista? Quanto tempo leva para descobrir? mais ou menos o mesmo tempo que... A diferença é que com narcisistas existem bandeiras vermelhas. Aqui, o que interessa são as bandeiras verdes. Bandeira verde é pode seguir. E elas são coisas como observar como a pessoa se comporta sob estresse. Por exemplo, vocês estão atrasados para o aeroporto. Ótimo exemplo de estresse, certo? Como a pessoa reage? Diz algo do tipo: "Tô um pouco preocupado com isso, mas a gente vai dar um jeito.
Qual é o pior que pode acontecer? Remarcam o voo. E mantenha calma do tipo, sabe, eu já estou feliz de estar aqui com você. Vamos resolver. Então, Aproveitar o momento. a gente se hospeda num hotel perto do aeroporto se precisar. Vai ficar tudo bem. Já um narcisista, quando está atrasado para o aeroporto. O que acontece? Ah, não. Aí vira, olha, É não puro vou falar caos, palavrão. estresse. Acusações. A culpa é sua. É direito indevido. Exigência arrogante. Meu Deus. Quero falar com o gerente. Me coloquem nesse avião. Mandem esse avião voltar para o portão. Esse é o narcisista, certo? Já com uma pessoa saudável, você observa. E nem precisa ser algo dramático como o aeroporto. Pode ser algo como, percebi que você tem trabalhado até mais tarde. Que tal eu fazer o jantar? É perceber, é estar presente, é atenção plena, é a disposição para ser flexível e ceder quando necessário, para te encontrar no meio do caminho, para te ouvir. E mais do que tudo, enxergar o seu potencial de crescimento, não se sentir ameaçado pelo seu sucesso. Se você chega para a pessoa e diz, sabe de uma coisa? Consegui uma oportunidade nova, incrível. A pessoa saudável responde, que demais. Você trabalhou a vida inteira por isso. Eu sempre vi isso em você. Puxa, O que a gente pode fazer para isso dar certo para você? Enquanto outras pessoas, não só narcisistas, mas também inseguras, diriam, ah, então você vai ficar mais tempo longe, vai viajar muito, vai ter muita mulher na estrada. E você pensa, meu Deus, a pessoa acabou de conquistar o trabalho dos sonhos. E aí, isso me traz tantas memórias. sim, essa é a chave. E eu realmente acredito que existe algo chamado fenômeno Michelangelo, que é uma teoria importante sobre relacionamentos. Tô fugindo um pouco do assunto, mas você é um cara que aguenta digressão. Então vamos lá. Tem um gráfico para isso? Não. Quero usar o quadro? Logo tô desenhando a Capela Sistina. Quero usar o quadro. Em algum momento ainda vou usar isso. Então, o fenômeno Michelangelo é a ideia de que uma pessoa no relacionamento enxerga o potencial máximo da outra, de um jeito que fala, o que a gente precisa fazer para te levar até o seu sonho? Para realizar esse sonho? Precisamos, sei lá, fazer um empréstimo usando a casa como garantia? Precisamos cortar gastos? Será que a gente tem que se mudar para mais perto? Porque eu enxergo... Ou pode ser algo tão simples quanto provar um bolo que o parceiro fez e dizer, sério, esse é o melhor bolo que eu já comi. Você já pensou em transformar isso num negócio? Ou um parceiro seu poderia dizer, você faz perguntas incríveis, você precisa de um podcast. É enxergar algo maior naquela pessoa. Isso é muito bom, né? Isso é o fenômeno Michelangelo. Isso é tudo. É algo bom. É a melhor coisa que existe. E pouquíssimos relacionamentos chegam nesse nível. Porque essa pessoa que diz, vai lá ser a sua melhor versão, é segura o bastante para pensar, não vou te perder. Eu vejo tudo de bom em você. E isso, Quero o melhor para você. quero o melhor para você. Acredito em você e tô aqui do seu lado. E isso pode significar que quem te incentiva vai ter que se sacrificar. Tipo dizer, eu sei que você vai fazer esse curso por 6 meses e quase não vou te ver. E tá tudo bem, porque isso é o nosso futuro juntos. Isso é o fenômeno Michelangelo. Quase nunca E acontece. qual é o oposto disso? Um relacionamento narcisista. Porque eu, cara, acho que tô tendo tantas fichas caindo aqui. Mas eu, nos últimos, sei lá, 10 anos de relacionamentos, acho que eu era muito bom em escolher certas pessoas. Porque eu sempre via a obra-prima. Eu dizia, você é uma obra-prima. Eu vejo o que é possível para você com todos esses talentos. Mas algumas delas tinham muitas inseguranças. Não todas, mas várias. E nunca conseguiam enxergar isso nelas. Exato. Elas não conseguiam ver isso. E eu lembro que quando eu conquistava algo grande em alguns desses relacionamentos, não em todos, era como se a pessoa ficasse deprimida ou triste e dissesse, e passasse a falar do que ela não tinha, do que faltava para ela, puxando a atenção de volta para si. Lembro que recebi um e-mail. Eu tinha passado 1 ano treinando para entrar na seleção dos Estados Unidos. Era um sonho meu. Ir para as Olimpíadas e jogar na seleção americana de um esporte chamado handebol de quadra. Na Europa é enorme, aqui nem tanto. Lembro de receber o e-mail, quase chorando, dizendo que eu tinha sido convocado para a seleção. E aquilo era a realização de um sonho de anos de jornada. Isso foi há uns 10 anos. E lembro de mostrar para minha namorada da época, acabei de ser chamado para a seleção nacional. Eu todo emocionado, arrepiado revivendo aquele momento. E ela não me parabenizou. Só voltou pro discurso de queria estar fazendo algo que eu quero. Queria isso, aquilo. E eu fiquei. Como assim? Bingo. Aí está. Aí eu, tá bom, então deixa eu voltar e te ajudar. Eu puxava minha atenção de volta para você vai conseguir colocar seus projetos de pé. Vou te apoiar.
Isso aconteceu até num dos meus maiores eventos, um evento anual chamado Summit of Greatness. E o relacionamento que eu tinha na época transformou o evento inteiro em algo sobre ela. Dizia que eu não estava presente para ela, porque a atenção estava em mim, as pessoas vinham falar comigo. E eu pensava, eu passei o ano inteiro trabalhando para realizar isso. Aí eu dizia, vou pausar meu próprio evento por 2 horas para dar atenção para essa pessoa. E eu sempre tentando enxergar a obra-prima. Mas, sei lá, você está me ajudando a ter muitas realizações aqui. Sim? Pois é. Essa é a questão do ego. E é interessante. Nem todo mundo que não consegue viver esse fenômeno Michelangelo num relacionamento é narcisista. Às vezes, a pessoa só tem aquele nível crônico de insegurança que tanta gente carrega. É só insegurança. Nem toda insegurança é narcisismo. O problema é a insegurança somada a esse senso de direito exagerado, a falta de empatia e todo o resto. E é uma pena, porque essa possibilidade existe. Você falou de autorrealização individual. Eu acho que também pode haver uma autorrealização no relacionamento, em que 2 pessoas realmente enxergam a grandeza uma na outra. Não pode ser só você vendo a obra-prima. Eles também precisam enxergar a obra-prima em você. Porque isso é exaustivo se só uma pessoa faz isso, né? Sim? E também é como um espelho que não devolve nada pra você. Sim, cara. Isso é muito louco. Então, pelo que entendi, o experimento máximo num relacionamento é quando os dois veem a obra-prima um no outro e se apoiam. E quando um está vencendo. A pessoa com quem estou hoje é incrível. Ela é o sucesso em pessoa. Tudo que faz dá certo. Eu fico muito feliz por ela. Quero que ela vá cada vez mais longe. Fico tipo, isso é sensacional. Vamos celebrar você. E ela fica feliz por você. Fica feliz por mim. Pronto. Tem que ser uma via de mão dupla. E ela diz, você é maluco. Ela admira o trabalho que faço. Admira a missão de ajudar as pessoas. E fala, o que eu posso fazer para te apoiar? É uma sensação diferente. É lindo. É lindo mesmo. E essa é a chave. Porque essa capacidade de crescerem juntos, de terem esse crescimento lado a lado, esse Michelangelo, por assim dizer, é como se vocês estivessem todos os dias tirando a estátua de dentro do bloco de mármore e cada um vai esculpindo isso pelo outro. Meu Deus, isso é muito bonito. Entende? Mas, de novo, nenhum relacionamento narcisista é assim. Numa relação com narcisista, é sempre o show deles. Todo mundo está na plateia assistindo e aplaudindo. Eles precisam ser a única pessoa grandiosa da relação. Sério? É assim. Então é possível 2 narcisistas estarem num relacionamento juntos? Acho ótimo quando isso acontece. Vira um reservatório de problemas só entre eles mesmos. Ficam miseráveis juntos. Resolvam aí entre vocês. Perfeitos um pro outro. O que acontece é o seguinte: são relações muito voláteis e muito superficiais. Em muitos casais poderosos, é isso que você está vendo. É aquele tipo de dupla totalmente focada em status e aspiração, não em empatia. Mas em qualquer relação com 2 narcisistas, basta um sair da faixa que estava combinada. Por exemplo, um clichê clássico. Um dos parceiros é muito rico, muito poderoso, muito bem-sucedido. O outro é muito bonito, serve de vitrine, vai aos lugares com ele, fica bem na foto ao lado. Tudo parece lindo junto, Se certo? complementam? Mais ou menos. Complementar é uma palavra forte. Porque na primeira vez que o poderoso, que é o narcisista da história, olhar para outra pessoa, o parceiro bonito de vitrine vai explodir. Afinal, o trabalho em tempo integral dele é ser lindo, e a cabeça dele é: como assim alguém pode ser mais bonito do que eu? E se você não estiver me olhando de forma obcecada, não tô recebendo toda a atenção. Então é muito ciúme, muita volatilidade, muito eu, muito egocentrismo, muita... E nas redes sociais é aquele show de sou tão abençoado. #Best Relationship Ever. Eu rio quando vejo isso, penso, olha lá, temos um caso clássico. Mais um relacionamento super narcisista, em que tudo gira em torno de fazer propaganda do casal. Mas é raso, volátil, sem empatia, não tem profundidade na intimidade. É quase uma transação. É isso que acontece quando 2 narcisistas se juntam. Sinceramente, eu estaria feliz se todos os narcisistas se juntassem em pares, tipo a Arca de Noé, desde que nenhum deles tivesse filhos. Porque aí é um estrago enorme na vida das crianças. Você sai todo ferrado, todo traumatizado. É um jeito muito vazio de crescer. Essas crianças acabam se tornando adultos extremamente ansiosos ou viram adultos narcisistas. Não é um cenário bom, não. Não sei se tô inspirado com essa conversa ou deprimido. Acho que deprimido. Qual é a porcentagem? Quantas pessoas? Qual seria a porcentagem de narcisistas no mundo? A gente tem esse número? Então aqui começa a ficar interessante. Vamos começar por algo de que ainda não falamos. Muita gente usa o rótulo narcisista
ou transtorno de personalidade narcisista. Acho ótimo você não estar usando esse termo, porque é um erro falar assim, e já explico o porquê. Transtorno de personalidade narcisista. Isso. NPD. Muita gente por aí fala: ah, tô num relacionamento, ou tenho um chefe com transtorno de personalidade narcisista. E eu sempre digo: calma, minha filha. Porque NPD, como qualquer diagnóstico, exige avaliação completa, uma entrevista clínica longa. Para ser bem sincera, mesmo comigo, com paciente no consultório, levo de 4 a 6 sessões para ter confiança de que estou de fato diante de um transtorno. Porque a pessoa pode ter traços narcisistas de personalidade, o que é diferente de ter o transtorno. É bem diferente. E aí a coisa entra num nível técnico de diagnóstico. Pode ser tipo, quando tenho gatilhos, eu apresento traços narcisistas. É mais complexo que isso. Por quê? Para dar um diagnóstico segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, a pessoa que apresenta os sintomas precisa ou estar sofrendo com aquilo, o que chamamos de sofrimento subjetivo, como alguém deprimido que diz: eu tô péssimo, não aguento mais, estou triste o tempo todo, não consigo nem sair da cama. Isso é sofrimento subjetivo. Ou então a pessoa precisa ter prejuízo social ou ocupacional, ou seja, os sintomas atrapalham a vida dela de um jeito que ela percebe que causa problema para ela. E aí complica no narcisismo porque, primeiro, muitos narcisistas estão por cima da carne seca. Acham que a vida deles é ótima, andam por aí dizendo: Não tem nada de errado eu sou comigo. o cara, sou o melhor, olha como eu mando bem. Tá tudo dando certo. Eu sou o número 1, sou o melhor. Tenho dinheiro, tenho sucesso, tenho a mulher que eu quero. Tudo parece funcionar para eles. Não tem nada errado comigo, tá tudo... Já o prejuízo social ou ocupacional, em alguns casos aparece como problema no trabalho. Aí sim a pessoa pode preencher esse critério. Mas, para muitos que você vê por aí, eles estão ganhando muito dinheiro. Tem um parceiro oficial e um caso por fora, a vida parece andar, então nem passam pela cabeça deles que exista qualquer prejuízo. Mas o que fazem é detonar a vida das outras pessoas. Ah, sim. Nós, terapeutas, não podemos dar um diagnóstico. Não dá para dizer que a pessoa tem prejuízo social e ocupacional só porque outra pessoa se incomoda com ela. Faz sentido? Sim. Isso precisa aparecer na própria pessoa. Ela tem que dizer algo como: ah, eu não estou chegando no trabalho na hora, ou fui pego dirigindo bêbado. Esses são exemplos de prejuízo social e ocupacional ou de prejuízo comportamental. Pessoalmente, acho que deveriam até extinguir esse diagnóstico. Para mim, ele não vale nada. É um diagnóstico sem tratamento. Por que existir uma doença que você não consegue tratar? Não faz sentido. Então vamos... Ok, agora vamos falar de números, porque os estudos epidemiológicos são os estudos que mostram quantas pessoas ou qual a porcentagem de pessoas que têm um determinado transtorno mental. Um transtorno específico. Entendi. Então, as estatísticas de epidemiologia sobre transtorno de personalidade narcisista colocam a taxa em algo entre 1% e 6%. Certo? Mais ou menos isso. Isso é só quem recebeu esse diagnóstico. São pessoas que entraram em estudos de pesquisa. Mas a maioria das pessoas não é diagnosticada. Nunca aparecem para fazer essas sessões. Sim. E a pergunta de $1 milhão... Quantas pessoas você acha que são? Quantas? Sabe de uma coisa? Esse é o meu número, o número da doutora Ramani, ok? Eu chutaria entre 20% e 25%. Uau! Do mundo todo ou só dos Estados Unidos? Do mundo. Entre 1 em cada 5 e 1 em 4 adultos. Que é narcisista? Então, 1 em cada 5, provavelmente. E estou falando de adultos, tirando as crianças da conta, ok? A partir de 18 anos, uns 20%, o que dá 1 em cada 5. E eu diria que, em grandes metrópoles como Los Angeles, eu subiria para 25%. E Nova York? Especialmente Nova York e LA. LA, sendo uma cidade do entretenimento, é uma cidade-empresa em que o negócio local é muito superficial e faminto por validação. Então eu diria 25% por aqui. Isso dá 1 em cada 5. Então, meu amigo, se você conhece 5 pessoas, uma delas é narcisista. Como saber que alguém não é narcisista? Quais são as qualidades que essa pessoa tem? As qualidades de verdade? É empatia, Empatia. gentileza, respeito, flexibilidade, autoconhecimento, capacidade de refletir sobre o impacto que causam nos outros, regulação emocional. No sentido de manejar estados emocionais negativos, como frustração e decepção. Ter curiosidade genuína pelo outro, definir metas a partir de dentro e não do que acham que o mundo espera delas. Essa é linda. Ter um senso forte de identidade, de quem são. Ter um senso sólido de valores. Ser responsável, ser uma pessoa afável.
Essas são as coisas que fazem alguém não ser narcisista. É bom estar perto dessas pessoas. Nossa, são maravilhosas. E eu me sinto abençoada. Tenho um bom número dessas pessoas na minha vida. Mas sou muito cuidadosa. Eu cuido do meu mundo como tem gente que cuida do próprio guarda-roupa. Ainda assim, já errei. Até este ano, acabei deixando entrar mais de uma pessoa complicada. Então acontece. Você deixou amigos narcisistas entrarem? Sim, pessoas narcisistas. E vou te dizer, isso só mostra que quem passou pelo que chamamos de abuso narcisista, ou por todos os impactos psicológicos negativos de um relacionamento assim, precisa trabalhar uma coisa que eu sempre proponho: enxugar o próprio círculo social. Porque, infelizmente, se é 1 em cada 5, quais são as chances, né? São bem altas. Você sai com 5 pessoas, é uma delas. E dependendo da piscina de onde você está tirando essas pessoas, pode ser 1 em cada 3. Meu Deus, isso me traz muitas lembranças. Mas isso fica para outra conversa, fora das câmeras. Sobre por que acho que atraí algumas dessas coisas. Isso é fascinante porque até você atraiu esse tipo de gente para sua vida. E eu sei quais são as minhas vulnerabilidades. Estou bem consciente delas. Não, As minhas vulnerabilidades pessoais são coisas como: eu me desvalorizo, sinto que não sou suficiente. sério? Eu também tenho uma tendência a sentir pena das pessoas com muita facilidade. E narcisistas, no fundo, são pessoas dignas de pena. Então essa pena às vezes me leva a pensar: talvez eu devesse me esforçar mais. Por isso, neste ponto da minha vida, eu me fechei de um jeito que às vezes até me faz sentir culpa. E eu penso: sim, se esse é o preço do jogo, pra mim tá ótimo assim. Tipo, não, eu já passei por isso vezes demais, não quero mais. Então, com certeza, é a minha própria dificuldade de me valorizar que me deixou vulnerável ao narcisismo. Se eu resumir tudo a uma coisa só, é a sensação de que não sou boa o bastante. Sim. Como eu sinto que não sou boa o bastante, acabo deixando esse tipo de pessoa entrar. Então descobri que, infelizmente, é melhor fechar os E portões. não deixar mais ninguém entrar. É isso, infelizmente. Sim, esse é meio que o efeito colateral. Ou, quero dizer, você diria que a maior defesa contra atrair narcisistas é se amar completamente? É se amar por inteiro e ser profundamente autêntico. Eu me considero meio autêntica, quase lá, mas sei que ainda tenho caminho pela frente, porque ainda luto com esse macaquinho nas costas que me diz que eu não sou o suficiente. Sério? Sim, e eu sei disso. É exatamente o que venho trabalhando na minha própria terapia de forma constante. Eu sei onde estão as minhas barreiras, então qualquer coisa que aciona isso é ótimo, é interessante. Minha equipe é fantástica e todos são bem mais jovens do que eu. É isso que é tão impressionante. Eles literalmente funcionam como cães de guarda. Falam: estamos sentindo que tem um chegando e eu fico meio com pena dessa pessoa. E eles respondem: ótimo, vai sentir pena em outra sala, porque aqui a gente não vai deixar entrar. Sério, tenho 2 que são fera demais. São 2 das mulheres jovens mais incríveis que existem. Então, o que você diria? Qual é o segredo para aprender a se amar de verdade? Para que quando a gente perceber alguém assim chegando, consiga dizer: não preciso deixar você entrar na minha vida. Então vamos voltar ao Carl Rogers, o humanista de quem eu falei antes. É tirar essas condições de valor da nossa vida e entender que somos amáveis e dignos de carinho simplesmente por existirmos. A gente poderia ir longe numa conversa sobre somos todos feitos de energia. Quem é que julga a energia, né? Somos todos feitos da mesma matéria da vida. Isso por si só já nos torna belos e dignos de Quem amor. disse isso? Carl Rogers. Ele fala dessas condições de valor. Já a doutora Ramani, e muita gente também, diz que somos energia. Quem é que julga energia? Seria como julgar o sol. Ok, a gente até julga um pouco, tanto que passa protetor É solar. verdade. É isso mesmo. Mas você entende o que eu quero dizer. Essas condições de valor, tipo o que a gente fica repetindo para si mesmo. Não sou atraente o bastante, não sou inteligente o bastante, não sou rico o bastante, não conquistei o suficiente, não sou isso, não sou aquilo. É sempre um eu seria digno de amor se... No momento em que você coloca amor e si na mesma frase, já se complicou. Uau. Então é largar tudo isso e afirmar: você é digno de amor simplesmente porque existe. Todo mundo é amável. Todo mundo é digno de ser cuidado. Todos nós. E não é porque alguém é mais bonito, mais famoso, mais atraente, mais rico, ou qualquer coisa assim. Só que é difícil, porque o tempo todo recebemos a mensagem de que você é melhor se parecer assim, agir assim, morar ali, dirigir tal carro. É muita coisa para desconstruir. Então, eu acho que essas narrativas vão ainda mais fundo do que o materialismo. Na infância, muitas crianças crescem com pais que não dão atenção, não demonstram interesse e acabam pensando: eles não prestam atenção em mim porque eu não sou interessante.
eu não sou o suficiente. E eu recebo atenção quando me destaco em algo que eles gostam. Então vou fazer mais disso para conseguir mais atenção. Exatamente. E se eu fracassar naquilo, então não vão me amar. Sim. É isso mesmo. Tudo passa a ser. Se eu fizer tais coisas, então posso ser amado, em vez de eu já sou digno de amor. E é aí que a maioria das pessoas se perde. E outro ponto é que as pessoas não entendem o narcisismo. Muita gente fala, todo mundo pode mudar, ou só preciso conhecer melhor, ou no fundo ele não quis dizer aquilo. E assim, a gente vai passando pano. A gente justifica. Mas se as pessoas entendessem de fato, não, isso é inaceitável, esse chilique que a pessoa acabou de dar, não tá ok. Esse comportamento cheio de direito e exigência, não tá ok. E chegassem ao ponto de pensar, sinceramente, pouco me importa o motivo. O fato é que ela está agindo assim. Então como criar limites com um narcisista? Não é fácil. A chave com pessoas narcisistas é perceber cedo e colocar limites cedo, porque aí elas perdem o interesse e vão embora. Você deixa de ser um alvo fácil, entende? Então, se chegam com muito charme e carisma, eu acho que sou quase a única pessoa no mundo dizendo: se você conhecer alguém super carismático e sedutor, saia de perto. Isso é perigoso. Existem pessoas carismáticas e encantadoras que não são narcisistas? Sim, mas eu sou quase do time de jogar o bebê fora junto com a água do banho. Sim, sim. Então, é se afastar. Pessoas muito carismáticas e encantadoras para ficarem no campo seguro precisam ter humildade. Se o carisma vier acompanhado de humildade, aí tudo bem. É um unicórnio quando é carismática e ao mesmo tempo. E ainda assim E humilde. humilde. Eles têm tudo, são incríveis. Mas chegam e dizem, olha, eu sei que sou ótimo, mas me conta um pouco de você. Fala de você. Existe uma humildade aí. Mantenha ela por perto. Ou então você repara em como falam com outras pessoas. O interesse genuíno nos outros, que não tratam ninguém de cima para baixo, nem quem está ali servindo num Eles se restaurante, importam. tratam igual. E não é aquela falsidade do tipo, o garçom é meu melhor amigo. Nada disso. É só um respeito genuíno, vou esperar o garçom vir aqui para ver se consigo pedir tal coisa, e pronto. São pessoas realmente presentes na situação. Não são elitistas, não ficam obcecadas por status. É esse tipo de humildade. Você percebe que elas não ficam se gabando. Ela é incrível, mas ela não fica discursando sobre o quanto é incrível. Isso é muito legal. Não ficam no, deixa eu te contar do meu carro novo, da minha nova isso ou aquilo, dessa conquista. Não, elas simplesmente conseguem estar ali com você, presentes com você. Isso é raro, porque quem é muito exaltado é bombardeado de todos os lados. Então é preciso muita resistência, autenticidade e autorrealização para não entrar nessa onda. Sim. O que mais a gente precisa saber sobre narcisistas? Tem mais algo que você acha importante para nós? Eu acho que... 1 em cada 5 dos seus amigos é narcisista. Então, de novo, se a gente usar esse número de 20%, que, para ser sincera, nem acho ruim. É um chute bem fundamentado. Algo que foi se formando a partir da prática e talvez até vire lenda urbana, não sei. É muito difícil ter dados realmente bons sobre isso. A avaliação de narcisismo é uma das coisas mais difíceis dentro da medição em psicologia. Porque quem é que vai ser honesto sobre isso, né? Então, existem vários atalhos que tentamos usar para tentar descobrir. Mas eu diria que outra coisa importante é falar um pouco sobre o que acontece com quem esteve num relacionamento com um narcisista. Conta, por favor. Porque acho que a gente focou demais no narcisista. A pergunta passa a ser, e se eu acabei de passar por isso? Existe um estresse pós-traumático que a pessoa vai enfrentar? Sim, muito. É um quadro bem parecido com o transtorno de estresse pós-traumático. Confusão, dúvida em relação a si mesmo, sensação de impotência, desamparo, às vezes até desesperança, ansiedade e uma falta de motivação para tudo. Uma sensação de não tenho mais energia para a vida. Arrependimento. Sim. Você lembra só das partes boas do relacionamento e pensa, por que a gente não consegue voltar para aquela fase? E eu digo, porque aquela fase, na verdade, nunca foi totalmente Era real. só aquela fase explosiva. Sim. As pessoas começam a ter sintomas físicos. Têm dificuldade para dormir por causa da cabeça ruminando o tempo todo. Elas vão deixando de fazer coisas básicas de autocuidado, como se exercitar, comer bem ou até tomar a medicação na hora certa. Meio que se largam, porque esse tipo de relacionamento toma conta de tudo, engole a pessoa. Então, quando saem disso, não estão nada bem. Aí começam a se massacrar. Como é que eu fiquei nisso? O que eu tinha na cabeça? Sou um idiota. A pior parte é a autoacusação e a vergonha. A pessoa pensa, a culpa é minha, eu que fiquei,
Eu devia ter percebido, fui uma tola. E aí muita gente acaba voltando. Por quê? Porque elas pensam que... Bom, vamos falar disso um pouco. Eu quero o meu quadro branco. Sim, pode usar. Então vamos lá. Vamos falar do ciclo de um relacionamento com um narcisista, certo? O primeiro passo é algo chamado, vou escrever aqui e já mostro, love bombing, Sim. tá? Tá bom. Love bombing é aquela fase intensa, sedutora e empolgante do começo da relação. A gente tem uma conexão mágica. Vamos fazer um piquenique na praia. Sexo intenso e fora Meu da curva. Deus. Troca de mensagens por 12 horas seguidas. Bom dia, princesa. Boa noite, meu amor. Vamos viajar juntos no terceiro encontro. Quero que você conheça todos os meus amigos. Tô completamente apaixonado por você. Vamos morar juntos depois de um Meu mês. Deus. Isso é o love bombing. Empolgante, intoxicante, sedutor. É a jogada básica do narcisista. É assim que eles fazem você não enxergar nenhum sinal de alerta. Porque você está tão focado nas dúzias de rosas chegando na sua porta que fica É muita tipo... coisa no começo. Ou naquele sexo irreal, nas mensagens o tempo todo, na viagem para São Francisco no quarto encontro, e você pensa, sinal de alerta? Que sinal de alerta? Tô vivendo um conto de fadas. Isso é incrível. Sim. No minuto em que o narcisista percebe que te pegou, quando você abaixa a guarda e pensa, isso tá bom demais para ser verdade, e acaba dizendo, ok, eu também te amo, pá. É nesse dia que começa algo chamado... Aí te pegaram. Começa a fase da desvalorização. Ela é marcada por invalidação, por pequenas alfinetadas tipo, nossa, minha ex sabia cozinhar. Esse tipo de comentário. São coisinhas sutis, e você fica, ué, cadê tudo aquilo? Onde foi parar aquilo? Já não está tão bom, e quem está sendo desvalorizado fica completamente confuso, pensando, como eu faço para voltar para a fase de antes? Aí começa a se culpar. Se antes era assim e agora tá desse jeito, o problema deve ser comigo. Meu Deus. Aí a gente vai Tô com a pra... sensação de que você tá descrevendo a minha vida agora. Vamos para algo chamado o descarte. E o descarte nem sempre é um término, ok? É a fase que ela fica 2 semanas sem falar com você? É o tratamento de silêncio. Deixa eu ver um exemplo. Ai, meu Deus. É uma manipulação em nível mais profundo. Pode ser traição, mentiras pesadas, e pode acontecer de, nesse ponto, quem não é narcisista decidir ir embora do relacionamento. Chega, tô fora. Tô fora, não dou conta disso. E aí vem uma fase chamada Meu Deus. vou escrever aqui e depois revelo. Sim. Bem love bombing da minha parte. Hoovering. Hoovering? Hoovering é quando o narcisista tenta te aspirar de volta para a relação. Eles não gostam de perder. E, na maioria dos casos, depois do descarte vão Tentar te conquistar de novo. tentar te reconquistar. É o love bombing, parte 2. Só que a segunda rodada nunca vem tão forte quanto a primeira, é sempre uma versão mais leve. Vai ser algo do tipo, amor, É mais sedutor. você é a melhor coisa que já me aconteceu. E isso pode vir depois de eles terem te traído, por exemplo. Exato. E dizem coisas como, você está muito melhor. E as pessoas caem nisso porque entra a dinâmica da triangulação, bem edípica mesmo. A ideia de que você é o filho preferido, o escolhido. E o hoovering é... Eu escolhi você, sim. E dentro do hoovering, tem uma dinâmica chamada future faking. Você vai adorar esse termo. Future faking é o famoso. Assim que eu passar desse prazo, a gente vai viajar. Vou começar a terapia. Vamos só adiar mais 6 meses. Aí eu faço, prometo. Eles vivem empurrando a meta para frente. E é o future faking que mantém a pessoa no jogo, porque eles ficam prometendo justamente 6 aquilo que meses você quer depois? ouvir. Daqui 6 meses a gente vai ter filhos. Só preciso estabilizar minha carreira. Aí quando você vê, está com 50 anos e não tem filhos. Ou então é o Certo. nós vamos, você sabe. Vamos sim morar mais perto dos seus pais. Eu sei que a gente falou em voltar para lá e você mesmo disse que teria oportunidades melhores. Então você fica esperando. Ou então, vou começar a terapia. Vou trabalhar essas questões de raiva. E se você aperta um pouco, vem o... Nossa, sabe de uma coisa? Você é muito impaciente, não é uma pessoa legal. Não vê tudo que eu tô passando? Eu preciso de tempo. Esse é o ciclo de todo relacionamento narcisista. Nem todo mundo passa pela fase do hoovering, ok? Às vezes, o narcisista simplesmente parte para outra e pronto. Aí a pessoa que não foi puxada de volta ainda se sente mal, pensa, o que há de errado comigo? Não é sempre que isso acontece. E se não acontecer, considere-se sortudo.
Os sortudos são os que não são hoovered, porque se forem, o ciclo recomeça e se O repete. que é mesmo hoovering Reconquistar e te sugar de volta para a quando relação. eles te trazem de volta? Sim, e eles fazem isso, por exemplo, quando foram eles que te deixaram, ok? Aí quando você finalmente começa a colocar a vida em ordem, talvez esteja saindo com outra pessoa, é aí que eles reaparecem querendo você de volta. Só querem bagunçar a sua vida. Ou você está num Não querem momento que bom, seja feliz. com o trabalho que queria. Eles não querem ver você feliz. Não suportam perder nem a ideia de outra pessoa ganhando. É tudo uma questão de dominação. Ai, meu Deus. Nossa. Sim. Então eu digo para as pessoas, no máximo, aproveita uma boa viagem para São Francisco e umas flores e cai fora. Sai fora. Antes de se envolver fundo demais. Mas se isso acontecer, se eles te derem 1 mês, 6 semanas, 2 meses de love bombing, e aí você pensa, quer saber? Eles podem ficar furiosos. Isso não é pra mim. Não é você, sou eu, não estou pronto. Eles vão ficar irritados. Então, de qualquer jeito, depois que você entrou, depois daquele primeiro fim de semana de love bombing, Você meio que já tá perdido. Sim. E tem que aí, sair logo. se quiser sair, Você tem é que bem sair complicado. já no primeiro fim de semana. Você tem que querer sair. E olha, tem um sinal interessante sobre pessoas narcisistas, que vale mais em Los Angeles do que em lugares como Nova York. Eles dirigem muito mal de forma perigosa, cortam os outros, colam na traseira dos carros, atravessam na frente na estrada. E isso, inclusive, já foi documentado em pesquisa. Olha só. Então narcisista é mau motorista? Mau motorista. Motorista perigoso. Não é ruim de bobo. É aquele que corre demais, fecha os outros, Nossa. buzina sem parar, vive em estado de fúria no Meu trânsito. Deus. Gostei do quadro branco. Eu gostei. Tem mais alguma coisa que a gente possa colocar ali? Você tem outro Não, gráfico? obrigada. Outro diagrama? Adoro esse tipo de coisa. Tô amando. Isso é fascinante. Tem mais algo sobre o que a gente deveria falar? Só mais Manda uma ver. coisa. Gaslighting. Eu queria perguntar disso. Gaslighting é a palavra da vez. E o seu podcast é tão incrível que eu quero ter certeza de que as pessoas vão entender isso direito aqui. Então, o que é? Gaslighting é negar a realidade de outra pessoa e ir desmontando essa pessoa. Até que ela não só desista da própria percepção da realidade, como acabe desistindo de si mesma. Explicando de um jeito mais claro, gaslighting é um processo de lapidação ao contrário, de aliciamento psicológico. Não é algo que acontece uma vez só. Por exemplo, hoje, a gente marcou o horário da gravação, organizou tudo, e eu viro e falo: "Você nunca disse que a gente ia se encontrar nesse dia." Você pensa: "Quê?" Volta no e-mail e vê: "Não, tá bem aqui." Mas por um instante, você pode ter duvidado de si mesmo. Eu não tenho tanto poder para fazer gaslighting com você, porque a gente nem se conhece direito. Talvez você confie um pouco em mim, mas isso já basta para te desestabilizar por um minuto, te fazer pensar: será que eu não mandei esse e-mail direito? E aí você se corrige. É chamado de processo de grooming porque acontece repetidas vezes. Eu nunca disse isso. Eu nunca fiz isso. Você é sensível demais? Para de fazer tempestade em copo d'água. Você é que não está comprometido com essa relação. E vão repetindo frases que não batem com a sua realidade. Então, o que a pessoa faz no começo quando sofre gaslighting? Ela se defende. Não, você disse sim. Você realmente falou isso. Ou, eu não tô sendo sensível demais. E aí, você vai ficando cada vez mais agitado, certo? Reativo. E aí, eles soltam algo como: "Nossa, alguém tá meio louco. Já pensou em procurar um terapeuta?" Então, o que acontece? Além de terem colocado a sua realidade em dúvida e te deixado meio sem chão, fecham com um: "Tem alguma coisa errada com você." E você começa a acreditar nisso. Nossa. Muita gente que sofre gaslighting começa a pensar: talvez o narcisista seja eu. Talvez eu tenha algum transtorno mental. Talvez eu precise de ajuda. Tem algo errado comigo. E nesse ponto, o gaslighter passa a controlar completamente essa pessoa. Ai, meu Deus. Esse é o processo. E no começo, a pessoa que sofre gaslighting tem algum nível de confiança em quem faz isso com ela. Às vezes, é um relacionamento novo. Às vezes, é alguém da família. Às vezes, é um chefe ou um colega muito respeitado. Tem que existir esse vínculo inicial para que alguém consiga fazer gaslighting em outra pessoa. Agora, se na primeira vez que alguém tenta fazer gaslighting, você responde: "Não, aqui está o e-mail. Esse é o horário que você marcou. E não faça isso comigo de novo." O gaslighter provavelmente vai procurar outro alvo. Eles param com você. Vão dizer algo como: Não dá pra mim. "Esse alvo não rendeu. Vou procurar outro." Certo? Mas logo no começo, quando a pessoa, ou quando alguém diz: "Você está sendo muito sensível", responda: "Não, esse é o meu sentimento. Não venha bancar juiz do que eu sinto. Eu tô triste agora, e vou reconhecer isso. É disso que estou Essa é falando." muito boa. Pois é. Então o gaslighter provavelmente vai perder o interesse, mas sempre dá a última alfinetada. Ela é uma pessoa muito difícil. Eu costumo dizer:
Vou usar isso como medalha de honra. Mas veja o quão firme você precisa estar em si mesmo e entender o que é gaslighting. Inclusive, vou dar um seminário sobre gaslighting no sábado. Uau! Literalmente, 3 horas só falando de gaslighting, de tanto que as pessoas ficam confusas com isso. Acontece no trabalho, acontece nas famílias, acontece Nos relacionamentos. nos relacionamentos. Acontece no mundo em geral. É aquele discurso de, não, todo mundo pode, o campo de jogo é igual para todos. E as pessoas pensam, não pode ser igual porque... Então, na primeira vez que você sente que alguém está fazendo gaslighting, o que deveria dizer? Porque sinto que isso já aconteceu comigo num relacionamento. Eu dizia, não, eu nunca falei isso. E a pessoa puxava 3 outras coisas que não tinham nada a ver para me confundir. E vinha com, mas você isso. E eu ficava, vamos focar só no que estamos falando agora. E aí eu tinha que, começar a rodar todos esses outros assuntos e falar sobre eles, até esquecer qual era o tema inicial da conversa. Isso é gaslighting. Essa enrolação toda, esse desvio constante. É tipo, vamos só focar nesse ponto aqui. Exato. Então, um ótimo exemplo de coisa de gaslighting que as pessoas fazem é dizer algo assim, num relacionamento. Eu fico muito desconfortável com o tempo que você tem passado com essa pessoa e tem havido muita comunicação entre vocês dois. Não me soa bem, não me faz bem. Isso parece meio suspeito, parece quebra de limite, não tá ok. E a pessoa rebate com, vamos voltar à época em que você estava na faculdade e você fica, peraí. Aí eu digo para as Foca pessoas, nisso. tenha um quadro branco. Diga, ok, a gente volta nesse assunto depois. Vamos anotar aqui. Não quero deixar de falar disso, mas vamos voltar focar ao aqui. ponto original Continue agora. voltando para o assunto inicial. Volte sempre para a questão Até original. que a pessoa tope conversar e resolver. Ela vai ficar E não irritada. vai querer conversar? Não vai conversar. Como encontrar algum tipo de solução Você não encontra nesses solução. relacionamentos? Não existe resolução, não existe fechamento. E é aí que entra a aceitação radical. Oh, meu Deus. Então você simplesmente tem que aceitar que essa pessoa não vai ter esse tipo de conversa? Que ela não vai agir com racionalidade em certos temas? Que vai ser sempre do meu jeito ou nada, sem flexibilidade. E aí você ou aprende a conviver com isso por um tempo e aceita, ou escolhe seguir em frente. Mas ficar discutindo só vai piorar a sua vida. Correto. E você pode pensar, isso parece solitário? Sim. Eu já trabalhei com pessoas que permaneceram por muitos anos em relações com narcisistas e que fizeram de tudo. Se envolveram profundamente em comunidade religiosa ou igreja, fizeram muitas coisas com amigos, investiram mesmo em amizades, em trabalho A voluntário. não ser que o narcisista tente controlar até as saídas com os amigos. Isso acontece. Se você tem um narcisista controlador, nada disso funciona, com narcisistas malignos. Se você consegue construir amizades, se consegue criar relações de coleguismo no trabalho, na comunidade da igreja. Algumas pessoas fazem isso em comunidades online quando não conseguem sair tanto de casa e criam vínculos assim. Desenvolvem hobbies pelos quais têm muita paixão. Cuidar de jardim, construir coisas, música, o que for a praia delas. Já conheci gente que tem amantes e diz, meu corpo não era tocado há 15 anos. E a pessoa fala, me senti meio culpada, mas ele já tinha relações com outras pessoas mesmo. Eu não era tocada. E ainda dizem, eu sei que não sou muito atraente. Mas todo mundo tem alguém. Todo mundo acaba encontrando alguém e elas encontram o seu alguém. Então eu já ouvi de tudo. Gente fazendo 1000 coisas diferentes para dar um jeito de ter apoio. De encontrar um jeito de se sentir acolhida. Exato. Quando não estão sendo... Quando precisam ficar. Porque é aí que você começa a se desgaslightar. Digamos assim. Quando alguém de fora diz, isso não tá certo, o comportamento dessa pessoa não é ok. Mas acho que onde a maioria se destrói é nessa postura de mariposa na chama. Pensando, eu consigo consertar isso. E estou dizendo aqui, você não consegue. Pare de tentar consertar. Pare. Simplesmente não vai funcionar. Esse foi o meu desafio. Eu queria consertar tudo. O que, de novo, faz sentido com o seu histórico de atleta. Pessoas que têm um histórico de conseguir fazer as coisas acontecerem são justamente as mais vulneráveis a ficar tempo demais nesse tipo de relacionamento. Eu acho que eu me sentia atraído por isso e depois queria permanecer. E chega uma hora em que fica simplesmente exaustivo quando toda a energia vai para outra pessoa, em vez de ser algo em conjunto, do tipo, vamos construir juntos uma visão para o nosso relacionamento, para nossa vida. E não concentrar toda a energia num lugar só. Exato, exato. E isso é muito, muito drenante. Acho que muita gente acredita que um bom relacionamento é aquele em que eu faço tudo o que o outro pede ou vivo, girando em função dele. Ser sempre o bonzinho, né? Não é ser abnegado o tempo todo, não. Relacionamento é troca. E não tô falando de troca calculada, transacional. É se sentir tão apoiado que quando a pessoa diz, ei, você se importa de ir a esse jantar de trabalho comigo? Você responde, claro que eu vou nesse jantar.
porque você se importa. E mesmo que os dois achem aquilo uma chatice, vocês riem um pro outro, se divertem com a situação. Vocês entendem que existe uma via de mão dupla e que vocês dão com generosidade. E a outra pessoa também. Não é sobre ir rangendo os dentes e irritado por ter que acompanhar, e sim sobre esse dar com leveza. Mas no fim das contas, vou ser bem franca com você. No fim das contas, tudo se resume a encontrar alguém com uma boa personalidade. Que tenha, e eu vivo usando essa palavra, amabilidade. Fácil de conviver. Sim, ser afável. E isso é, de fato, um traço de Como personalidade. saber que alguém é afável? Flexibilidade, acolhimento, E com o gentileza. tempo vendo isso se repetir nas palavras e nas ações da pessoa. Mas homens muito afáveis costumam ganhar menos. Homens afáveis ganham menos? Ganham menos. As pesquisas mostram isso com bastante clareza. Coitados. Então, para quem sonha com alguém cheio de grana e status, a probabilidade de essa pessoa ser super afável é bem menor. Ou seja, você tem que achar um unicórnio, alguém afável e com dinheiro. Eu ainda não Nunca achei. viu acontecer? Não, calma, já sim. Lembrei agora de uma pessoa. Tá bom. Bilionário. O homem mais afável do mundo, uma doçura. Gentil e humilde. Casado com uma narcisista explosiva. Não dá pra... Nossa, E ele é um querido, muito querido mas é mesmo. passado por cima em todos os relacionamentos? Passam por cima dele sem dó. Mas nos negócios ele consegue ter... Um desempenho incrível. Ele consegue ser assertivo em tomar decisões. Já conheci alguns ricos afáveis. Quer dizer, não só ricos, mas muito bons no que fazem. Verdadeiros unicórnios. Mas o interessante é que alguns deles, afáveis e muito bem-sucedidos, no fim da carreira foram derrubados. O pessoal da própria empresa mirou neles como alvo fácil. Eles eram um alvo vulnerável. Viraram Mesmo o bode tendo sido quem expiatório. construiu a empresa. Aí vem o vamos tirar a parte deles. Ou vamos colocar a culpa neles. Isso que fizeram, juntaram um grupo Que de... eles não estavam dispostos a brigar. Na verdade, não estavam dispostos a bancar o do contra. Eles só queriam manter a paz a qualquer custo. Ou algo assim. E porque eram pessoas colaborativas. Achavam sinceramente que estavam preparando a próxima geração. Na última década, eu realmente comecei um processo intenso de cura quando fiz 30 anos. Eu já falei disso muitas vezes no programa. Fui abusado sexualmente aos 5 anos por um homem que eu nem conhecia. E isso, com certeza, moldou uma parte de mim, por muitos anos, até eu começar a curar esse processo mesmo e entrar numa jornada de cura. A vergonha que senti por tanto tempo, a culpa, a insegurança, a sensação de não ser suficiente ou de não ser digno de amor, tudo isso. E então começar a ressignificar a história, a narrativa. E ir encontrando algum valor nesse processo e nessa dor, de certa forma. Encontrar o aprendizado a partir de 25 anos guardando isso. E canalizar isso perguntando: como posso usar isso para apoiar outros homens que passaram por abuso sexual? Foi por isso que escrevi o livro The Mask of Masculinity. E 1 em cada 6 homens sofreu abuso sexual. E 1 em cada 4 mulheres. E o que eu sempre digo é que os homens não falam sobre isso. Eles engolem. E aí se tornam caras cheios de raiva, reativos, explosivos ou frios, indiferentes, seja lá o que for, eles vão colocando uma máscara. E essa vergonha é o que cria a máscara. Pelo menos foi assim comigo e com muitos homens com quem conversei. Então, não lembro nem para onde eu estava indo com isso. Mas por muitos anos precisei aprender a desfazer esse nó e curar esse processo. E tem sido uma jornada bonita de cura em que eu consigo... porque eu era muito competitivo. Era como se eu precisasse vencer a qualquer custo. E hoje eu penso, isso não funcionou para mim. Até me trouxe resultados, mas me deixou vazio, sozinho, sem satisfação. Eu não tinha paz, porque precisava estar ganhando o tempo todo. Aí comecei a mudar, e quando cheguei aos 30, passei a querer apoiar os outros, trabalhar junto. E isso traz uma paz interna e uma sensação de realização muito maiores. E por que acha que sempre precisava ganhar? Para ser amado. Para conseguir amor e aceitação. Eu ia dizer, talvez para se sentir Sim. seguro. Para ter amor, para ser aceito, para pertencer, sabe? Porque eu não sentia que tinha amigos quando crescia. Então era tipo, se eu ganhar, as pessoas vão me notar e vão gostar de mim. E aí eu Certo. me tornava desejável. Isso, Se exato. eu perdesse, quem iria querer ficar perto de mim? Sim. E aí a vergonha é ativada. Mas também fala de segurança. Por isso essa ideia de que, se eu ganhar, estou seguro. Esse é o auge Sim, de não do estar desejo sozinho. humano. Se sentir seguro. Se sou aceito, estou seguro. Se sou amado, estou seguro. O Jay Shetty fala muito disso. Quando converso com ele, ele diz: o segredo é colaborar. E eu respondo: sim, é exatamente assim que tenho me sentido nos últimos 8 anos.
Porque você se sente seguro quando continua colaborando, continua com pessoas, ajudando uns aos outros a crescerem juntos. Sim, mas existe um medo aí. E acho que um grande impedimento para a colaboração é a sensação de que os outros vão te deixar para trás. Então, se você vira uma ilha, isolado, Sim. parece mais seguro, né? Esse costuma ser um bloqueio Você enorme. pensa, tô no topo da montanha e todo mundo lá embaixo. Sim. Se eles forem embora, o problema não é a colaboração em si, é a possibilidade de abandono. Interessante. Por exemplo, se eu estiver num negócio como o do amigo bilionário, tô lá no topo, colaboro com os outros, e aí eles levam tudo e me deixam para trás. Sim, é isso. Eles tiraram tudo dele. Era alguém que, desde o primeiro dia de carreira, esse bilionário afável, sempre foi colaborativo. Então, como continuar colaborando, vivendo em abundância, querendo que os outros à sua volta também ganhem, sem ser feito de trouxa? Não é fácil com esse número de 1 em cada 5 que eu mencionei. No fim das contas, vale aquele ditado de a melhor defesa é o ataque? Aqui é o contrário. Você precisa de uma ótima defesa. Deixar seus contratos em dia, organizar tudo. Organize seus contratos. Documente tudo. E não enfie a cabeça na areia. Em grande parte, o narcisismo se espalhou como se espalhou porque as pessoas passam pano. As pessoas vão dando passe livre para isso. Ah, deixa pra lá, não é tão grave assim, esse tipo de coisa. Não odeie o jogador, odeie o jogo. Não é assim que o povo fala? Mas na prática, o problema é o jogador sim. A gente criou toda uma cultura em torno disso. E de certo modo, as pessoas até querem. O melhor exemplo que consigo dar é que as pessoas detestam a ideia contrária. Quando vemos um mágico fazer um truque, sabemos que não é magia, que ele tem algo escondido na manga. Mas queremos acreditar que é magia porque isso deixa o mundo mais interessante. Com narcisistas, a gente também quer acreditar nessa magia. Queremos acreditar. Queremos acreditar que eles vão ser diferentes, que aquela pessoa carismática ali é tudo aquilo de verdade, que são mesmo maiores que a vida, que alguém tão grandioso é de fato tão grandioso assim, em vez de só um ser humano comum, com problemas comuns, que pode cair como qualquer um. A gente quer super-heróis, sempre quis. É por isso que, como espécie, sempre escreveu mitos. Mas os mitos deveriam continuar nas histórias, não vir na forma da pessoa que está gritando com você na baia ao lado. Tô pronto. Você tem alguns livros incríveis como O Obrigada. Problema Não É Você e Despertar. Como superar um relacionamento com uma pessoa narcisista. E você também tem outro livro chamado E Eu Tô Rindo por Causa de Tudo que Já Vivi na Minha Vida. Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist. E parece que a melhor forma de se preparar para ter sucesso é justamente não se comprometer com um narcisista desde o começo. Vá devagar, conheça a pessoa, Com calma. conhecer o máximo que puder, perceber os sinais de alerta. Sim, Você fala muito disso nesses livros e no seu canal do YouTube. Eu estava vendo alguns vídeos, são muito inspiradores. Então, se você quer realmente aprender sobre isso, eu diria, não se comprometa antes de conhecer de verdade a pessoa. conheça a pessoa. Vá com calma e pare de justificar comportamento ruim. Quando você presencia um comportamento ruim, infelizmente é aquilo. Se anda como um pato e faz quá como um pato, Isso não vai desaparecer. não existe escorpião que abraça. Então, quando você vê um escorpião, precisa saber que ele vai te picar. É melhor ir na direção oposta. E se ele já te picou uma vez, não pegue de novo na mão. Sim. Eu até namorei alguns de signo de escorpião, viu? Não que todo escorpiano seja narcisista, mas é engraçado. Então, de que outra forma a gente pode te apoiar agora, além de acessar seu site, YouTube, redes sociais, livros? Você dá workshops hoje em dia. Dou workshops. Se você for no meu Instagram, me seguir por lá, a gente sempre divulga o que está vindo pela frente. Vamos lançar um programa de cura e recuperação para quem passou por relacionamentos com narcisistas e isso chega no ano que vem. E claro, é só me seguir no YouTube. Estamos sempre anunciando tudo por lá. Tem vídeo novo todo dia. Se você continuar assistindo, em um ano vai estar 365 dias mais sábio. Doutora Ramani, em todo lugar, né? Sim, em todo lugar. 2 perguntinhas finais. Uma delas é o que chamo de as 3 verdades, que faço para todo mundo no fim das entrevistas. Imagina um cenário hipotético. É o seu último dia na Terra. Você viveu o quanto quis, mas chegou o último dia. E por algum motivo, todo o conteúdo que você já criou vai embora com você ou some do mundo. A gente não tem mais acesso a nada do que você produziu. Livros, vídeos, tudo se foi. Mas você pode deixar 3 coisas que sabe que são verdade, a partir de tudo o que viveu e aprendeu. E isso é tudo que teríamos do seu legado. Quais seriam essas 3 lições, essas 3 verdades? Se alguém é cruel com você, isso não é culpa sua. Certo.
Você chegou a este mundo sendo digno de amor e sempre será digno de amor. E 3, confie e honre a sua verdade. E não deixe ninguém tirar isso de você. São lindas. Isso é lindo. Antes da pergunta final, doutora Ramani, quero reconhecer o seu comprometimento com esse tema e com essa Obrigada. mensagem. Sinto que muita gente, inclusive eu, passa ou já passou por isso, sempre lutando com a sensação de estar errada, de ser uma pessoa ruim, de não ser boa o bastante nesses tipos de relacionamento. Então, ver você dedicar sua vida adulta a isso, a pesquisar, estudar, ensinar em universidade, no meio acadêmico, e agora levar isso para muita gente, com suas informações, livros, conteúdos, eu realmente te reconheço tanto pelo dom quanto pela dor que você atravessou na sua jornada para aprender tudo isso e viver isso na pele, para então ajudar a educar e orientar outras pessoas a curar os relacionamentos que tiveram, evitar cair de novo neles e buscar uma vida muito mais tranquila. Obrigada. A dor é uma baita mentora. Com certeza é. E ela vai continuar vindo até que a gente aprenda Isso mesmo. a lição. Ela continua voltando. A minha pergunta final é: qual é a sua definição de grandeza? A minha definição de grandeza é humildade, autoconhecimento, compaixão e a empatia. Isso aí. Doutora Ramani, obrigado. Obrigada. Isso foi incrível. As pessoas sempre me perguntam: eu sou narcisista? E eu respondo: você sente culpa alguma vez? Um narcisista não sente essa culpa. O que afinal ele acha que fez de errado? Ele está sempre certo. Por que pediria desculpas se foi você quem fez ele agir assim? Nossa, A culpa é dos outros.